A história começa com um garoto chamado Hibiki correndo para salvar a própria vida. Ele está sendo perseguido por um monstro e diz a ele que não vale a pena ser comido. Hibiki garante à fera que ele tem um gosto horrível, mas não adianta. Hibiki sabe que gritar não vai adiantar nada, mas ele não tem outra opção. Ele acabou de aparecer nesta área e não tem ideia de onde está. Agora ele está sendo perseguido por uma criatura feroz, e ele nunca viu nada parecido antes. Gesta e Hibiki ouvem uma voz estranha, e ela diz que vai apenas avaliar a fera. Uma tela de status revela que a fera é um coelho com chifres, e é nível 1. Hibiki está realmente apavorado com a voz, então ela pergunta se ele gostaria de desligar a orientação por voz. Ficar sozinho é a última coisa que ele quer, então Hibiki diz à voz para não deixá-lo. De repente, Hibiki tropeça, e isso permite que o monstro o alcance. Infelizmente para a fera, ela bate na mochila de Hibiki e acaba sendo esmagada. Em outro lugar, uma elfa vagueia pela floresta quando ouve uma voz. A voz diz a ela que algo precioso chegou e ela só pode se perguntar o que isso significa. De volta ao nosso herói, ele mais uma vez se pergunta onde está. Ele não tem sinal de celular e a voz de antes desapareceu. Hibiki está morrendo de fome, mas decide não comer o coelho. Ele não tem como acender uma fogueira e nem sabe se é comestível. Nesse exato momento, a voz diz novamente que vai avaliá-lo e outra tela de status aparece. A voz feminina revela que a carne de coelho é comestível e deliciosa em um ensopado. Não parece muito apetitoso em seu estado atual, mas Hibiki decide levá-lo consigo por precaução. Hibiki ainda quer descobrir de onde vem a voz, e ele se pergunta se ela responderá novamente quando ele tiver outra pergunta. Ele pergunta o que é essa bolsa na frente dele, e a voz diz novamente que ela vai avaliá-la. Uma página de status aparece, e a garota explica que é uma bolsa de materiais que não existem neste mundo. Hibiki olha para o céu e pergunta o que é aquilo, e a garota diz que não há nada para avaliar. Hibiki então pergunta o mesmo sobre o chão, e a garota explica que é chamado de Maziether. É nível 273, mas não há mais detalhes. Hibiki se pergunta se isso é um erro, então ele tenta novamente. Ela responde da mesma forma, então Hibiki fica horrorizado quando percebe que deve haver algo no chão. Hibiki se pergunta se ele pode ser avaliado, e ele fica maravilhado quando vê sua própria tela de status. Ela exibe seu nome e diz que sua profissão é avaliador. Hibiki não consegue entender nada disso porque ele é apenas um estudante do ensino médio normal. O que é realmente confuso é que há a palavra provisório ao lado de avaliador. A voz não está respondendo a nenhuma dessas perguntas, então ele se pergunta o que é a voz. A garota explica que ela é seu suporte de status, mas ela não pode responder a nenhuma pergunta que se relacione a informações pessoais. Hibiki então olha para suas habilidades, mas há muitas para entender. Em vez disso, ele decide experimentá-las, e começa com a que soa mais legal. Hibiki imagina a versão mais legal de si mesmo, enquanto usa uma habilidade chamada Olho de Perito. Infelizmente não funciona, então nosso herói envergonhado passa para a coisa com a qual deveria ter começado. Hibiki invoca o tutorial, mas a voz explica que ele já está em execução. Hibiki se pergunta o que isso significa, mas ele apenas ignora. Ele determina que é hora de olhar o mapa do mundo, mas teme que ele possa ser enorme. Hibiki fica desapontado, porém, quando o mapa é na verdade minúsculo. O mapa parece estar traçando a rota que ele está fazendo, e revela que ele tem andado em círculos. Após alguma exploração, Hibiki fica encantado ao encontrar uma estrada. É a primeira que ele vê, e significa que ele finalmente poderá sair das pastagens. Infelizmente, ele perde o equilíbrio e cai direto na estrada de tijolos. Nesse exato momento, a voz revela que Hibiki ganhou o título. Hibiki mal pode esperar para ver o que é, mas diz que ele é um náufrago em um isekai. De repente, um novo monstro aparece, e essa coisa é muito mais aterrorizante. O monstro também está assustado, mas nosso herói está em muito mais perigo. Felizmente, uma flecha sai do nada e elimina a fera. Esta é a primeira pessoa que Hibiki vê desde que veio para cá, então a voz diz que ela ativará a tradução automática. Ela explica que essa habilidade se aplicará a todas as conversas e textos. Hibiki diz à voz que ela pode explicar mais tarde, mas a elfa se pergunta se ele está falando com ela. Hibiki agradece a elfa por salvá-lo, e ela diz que não foi problema. Ela se apresenta como Amalia, e Hibiki se apresenta de volta. Ele só consegue olhar para as orelhas dela, e percebe que ela deve ser uma elfa. Amalia confirma isso, então Hibiki assume que ela é uma cosplayer. Amalia não tem ideia do que ele está falando, e fica claro que nosso herói não entende sua situação. A elfa percebe de onde Hibiki acabou de vir, e ela só pode se perguntar como ele saiu. Hibiki não entende a pergunta, então ela pergunta o que ele estava fazendo na pastagem do Maziether. Ele nem sabe o que é isso, e Amalia fica chocada ao ouvir isso. Isso significa que Hibiki entrou lá sem nem saber no que estava se metendo.
Hibiki explica que não foi por escolha, porque ele simplesmente apareceu lá de repente. Hibiki se pergunta quem ela é, então a voz diz que ela vai avaliá-la. Hibiki fica chocado, pois isso revela que Amalia é uma elfa de verdade. Essa avaliação também faz Hibiki perceber que ele é o único que pode ouvir a voz. Amalia não parece nem saber que está sendo avaliada, o que significa que ele é o único que pode ver os status. A avaliação revela que Amalia tem 56 anos, e nosso herói não consegue acreditar. Amalia explica que o Maziator é um monstro que se camufla como uma pastagem. Ele não ataca diretamente seu alvo, mas espera que sua presa se esgote de estar perdida, então o consome. Hibiki fica chocado porque ele não tinha ideia de que estava tão perto de ser comido. Emalia pega nosso herói em seus braços e diz para ele não se preocupar. Ele está seguro agora, e ela o elogia por ser tão impressionante para uma criança. Amalia acha que ele tem uns 10 anos, mas o Hibiki revela que ele tem 16. Isso é bem mais velho do que ele aparenta, e ela não acredita que esse ser minúsculo seja um adulto. Naquela noite, Amalia pede desculpas porque o Hibiki ainda está chateado por ter sido chamado de criança. Ele não sabe o que está acontecendo, mas aparentemente quem tem 16 anos já é considerado adulto por aqui. Depois de curtirem a refeição que a Amalia cozinhou, o Hibiki pergunta que lugar é aquele. A Amalia fica chocada com a pergunta, mas acaba explicando que aquele é o reino de Rabastia. O Hibiki diz que vem de um lugar chamado Japão, mas ela nunca ouviu falar. Isso só faz nosso herói perceber que ele realmente não está num isekai. A Amalia percebe que ele deve estar se sentindo muito sozinho, especialmente estando tão longe de casa. Ela mais uma vez diz para ele não se preocupar e que vai levá-lo para a cidade. Enquanto ele dorme, a Amalia pensa em como o Hibiki é confiante. Eles acabaram de se conhecer, mas ele não parece desconfiar dela nem um pouco. Ela nunca viu roupas como as dele antes, e ele é um garoto meio estranho. Há algo misterioso nele, então ela decide que ele deve ser a coisa preciosa sobre a qual lhe falaram. Enquanto eles dormem, vemos como o Hibiki acabou neste mundo. Ele estava tomando chá com seus amigos e contando a eles como agora era um adulto. Seus amigos ficaram surpresos quando ele descreveu o aroma do chá que estava bebendo, mas o Hibiki explicou que era natural para um adulto como ele. O Hibiki estava se sentindo para baixo porque, embora tivesse envelhecido, ainda não tinha crescido nada. Seu amigo Taki disse que não importava, pois as garotas mais velhas ainda gostavam dele. Como exemplo, a moça da padaria deu guloseimas extras só para o Hibiki. Depois tem a moça da mercearia que só sorria para ele. As férias de verão estavam chegando, e era o último dia de aula. O Hibiki estava entrando na sala de aula quando uma luz brilhante piscou em seus olhos. O Hibiki acorda e pensa em como todos os seus amigos devem estar preocupados com ele. Ele nota um monte de orbes verdes flutuando no céu e se pergunta o que são. A voz os avalia e revela que é um feitiço. É uma barreira mágica usada para vigiar uma área específica. Foi conjurada pela Amalia e dispara um alarme se um intruso for detectado. Ver magia só confirma que é um isekai, então o Hibiki se pergunta se pode voltar para casa. Ele olha para suas próprias estatísticas novamente e se pergunta o que job significa. Ele usa uma habilidade de dicionário que tem e vê que seu trabalho foi designado por Deus. Avaliador é uma ocupação com um rank de raridade B. Vem com a habilidade de avaliar, que permite identificar as habilidades e traços de um alvo. Não fornece habilidades de combate, então é um trabalho não combatente. Não há informações sobre por que diz provisório, então nosso herói ainda está confuso. Na manhã seguinte, a Amalia se lembra que acabou de resgatar uma criança. Ela se lembra de chamá-lo de homem porque não quer ofendê-lo. O Hibiki acorda e devolve a Amalia o botão que ela perdeu enquanto dormia. Ele não pôde deixar de notar que ele se soltou e a Amalia fica envergonhada. Enquanto continuam a jornada, a Amalia explica que estão indo para uma cidade chamada Lowell. Assim que saírem desta floresta, levará apenas meio-dia para chegar lá. O Hibiki percebe que há monstros nesta floresta, mas a Amalia diz para ele não se preocupar porque ela o protegerá. Ela ainda está impressionada porque o Hibiki conseguiu sentir os monstros próximos. O Hibiki explica que é tudo graças à sua habilidade de mapa mundial. A Amalia quase enlouquece quando ouve isso porque essa é uma habilidade com rank de raridade AAA. O Hibiki não tem ideia do que isso significa, então ela explica que é uma habilidade extremamente rara. A Amalia exige saber qual é o trabalho dele, então ele revela que é um avaliador provisório. A palavra provisório a faz pensar se isso é algum tipo de piada, mas o Hibiki explica que ele também não entende. O Hibiki se pergunta se sua habilidade de mapa é realmente tão boa porque só mostra onde ele esteve e se pessoas e monstros estão ao redor dele. A Amalia fica chocada porque o Hibiki não consegue entender o quão útil isso é para se manter vivo. É incrivelmente útil e qualquer aventureiro daria qualquer coisa para tê-la.
A Amália fica horrorizada quando Hibiki nem parece saber o que é um aventureiro. Ele diz que claro que sabe o que é, mas tem que perguntar à voz de suporte. A voz explica que um aventureiro é um contratado pertencente à Guilda dos Aventureiros. Seu trabalho principal é capturar e eliminar monstros e coletar materiais. A Amália percebe que não deveria se surpreender, pois já sabia o que o Hibiki realmente era desde ontem. Ela decidiu que ele é um ignorante, sem noção e sem senso comum. Ela pede desculpas por esquecer isso, mas isso é ainda mais insultuoso. Ela obviamente não entende o quão magoada ela está sendo, então o Hibiki se pergunta se ela tem amigos. Isso insulta a Amália agora, e ela diz que claro que tem amigos. O Hibiki diz que ele também é amigo dela agora, e a Amália fica pega de surpresa. O Hibiki casualmente verifica seu mapa e vê que há um coelho de chifre de cristal por perto. A Amália fica chocada ao ouvir isso e exige saber onde ele está. O Hibiki não acha que seja grande coisa, mas a Amália explica que coelhos de chifre de cristal são bem diferentes dos normais. O chifre de um coelho de chifre de cristal é muito difícil de obter e pode ser usado para fazer poções que curam tudo. Essas são incrivelmente raras e podem ser vendidas por 200 moedas de ouro. Eles encontram o coelho logo depois, e o Hibiki usa presa nele. Revela que a criaturinha tem uma habilidade chamada Escapar. A Amália está pronta para se aproximar, mas o Hibiki explica que ele também tem uma habilidade chamada Detectar Presença. Isso não é problema para a Amália, porque ela tem uma habilidade que pode suprimir o som e o cheiro deles. O Hibiki diz que é incrível, mas ela aponta que ele é o incrível. Sua habilidade de mapa mundial detecta monstros difíceis de encontrar, então qualquer grupo adoraria tê-lo. O Hibiki duvida porque ele tem um trabalho não combatente. A Amália diz que não é nada demais, e que ele deveria deixar as lutas para os outros membros do grupo. Ele deveria só ficar na retaguarda, dando suporte e evitando perigo. A Amália diz que gostaria de formar um grupo com ele, mas logo se retrata quando ele não a ouve. Ela pensa que não precisa de companheiros, e que não está solitária nem nada. Ela diz que não precisa de amigos, mas as ações dela dizem o contrário. Ela planeja conseguir o chifre do coelho com chifre, e imagina como vai parecer legal para a Hibiki. A Amália promete pegar o coelho, e a Hibiki assume que ela gosta muito de dinheiro. Enquanto ela se prepara para a caçada, a Hibiki se pergunta onde estão as flechas dela. A Amália explica que a profissão dela é arqueira espiritual, e que ela consegue transformar o vento em flechas. Ela dispara um tiro poderoso bem no coelhinho, mas ele consegue desviar. A Amália fica horrorizada, e não acredita que ele desviou do tiro com força total dela. Ela determina que, enquanto o coelho tiver a habilidade de fuga, eles não terão chance de pegá-lo. A Hibiki se pergunta se eles podem impedir que ele use a habilidade, e a Amália tem uma ideia. Quando o coelho está atacando, ele não pode usar nenhuma habilidade, então essa será a melhor chance deles. A Hibiki tem uma ideia própria e diz que o coelho ficará vulnerável se ele conseguir fazer com que ele o ataque. A Amália teme que seja perigoso, e não há garantia de que o coelho caia nessa. A Hibiki diz para ela não se preocupar porque ele avaliou o coelho, e foi revelado que ele é realmente estúpido. Momentos depois, nossos heróis conseguem encurralar o coelho, e ele imediatamente corre para atacar Hibiki. Ele está completamente vulnerável agora, então a Amália consegue acertar o ataque dela. Eles precisaram usar a magia e as habilidades deles para fazer isso acontecer, mas a Amália fica feliz que funcionou. Tudo o que foi preciso foi encurralá-lo para fazê-lo atacar a Hibiki, então a Amália determina que os coelhos são realmente burros. No entanto, isso significa que o coelho considerou a Hibiki muito fraca. Ela se pergunta se nosso herói realmente conseguirá sobreviver, e ele fica chocado. Felizmente, a voz revela que o nível da profissão dele acabou de aumentar, e também o nível da habilidade de avaliação dele. A Amália explica que ele ganhou experiência, então os níveis dele aumentaram. A Hibiki aponta que foi ela quem derrotou a besta, mas ela explica que ele participou também. Ele usou a habilidade de avaliação dele para criar um plano adaptado às habilidades e magia dela. Isso significa que eles realizaram essa tarefa juntos. Em outro lugar, vemos que o deus está satisfeito em ver o quanto a Hibiki progrediu. Ele completou a primeira tarefa, mas isso ainda é apenas o tutorial. Na guilda de aventureiros, uma garota chamada Ivo acabou de terminar o registro. Ela explica que já tem a primeira missão definida, que é encontrar algo muito especial. Um tempo depois, Hibiki e Amália chegam à cidade de Lowell. A Amália o cobre porque as roupas dele são muito chamativas. Eles planejam vender o chifre do coelho para poder comprar roupas novas para Hibiki. Eles devem conseguir pelo menos 200 moedas de ouro com isso, então talvez até consigam algumas armas e armaduras. A Hibiki se pergunta quanto vale uma moeda de ouro, mas isso só faz a Amália achá-lo estranho de novo. A Hibiki pergunta para a voz de suporte de status dela em vez disso, então ela dá a conversão. Uma moeda de ouro vale cerca de 10.000 ienes. Isso é muito dinheiro, então a Hibiki não culpa a Amália por ficar tão animada.
Nesse momento, a Amália diz educadamente ao novo companheiro dela que ele deveria tentar se abster de soar como um idiota ingênuo e sem noção, sem bom senso. Ela só está cuidando da Hibiki porque existem pessoas que tentarão se aproveitar dele. A Amália não disse isso da melhor maneira, então a Hibiki determina que ela provavelmente não tem amigos. Na guilda de aventureiros, alguns aventureiros se perguntam por que a Amália formou um grupo com uma criança. A Amália admite que ele pode parecer mas ele é na verdade um adulto. Um grupo chamado Silver Banner diz a eles para não darem atenção aos outros porque eles sempre agem como idiotas. Eles vão embora e desejam boa sorte aos nossos heróis. A Amália diz à recepcionista, chamada Jewel, que ela tem algo para vender. Eles são levados para outra sala, e a Hibiki fica impressionada com o quão definido um cara é. O cara percebe que a Hibiki é fã de fisiculturismo, então ele mostra os músculos dele. Ele declara que é o ápice de todos os seus esforços e perseverança. O nome dele é Balls Deliard, e ele é o mestre da guilda. A Hibiki realmente o admira, mas as garotas não entendem nada. A Hibiki diz que não obtém os mesmos resultados quando treina, então Balls recomenda que ele treine os músculos do grande dorsal primeiro. As garotas ficam irritadas depois de ouvir toda a conversa sobre treinamento, então elas acabam com isso. Balls fica impressionado quando a Amália mostra o chifre para ele, e ele se oferece para comprá-lo por 400 moedas de ouro. Isso é o dobro do que a Amália previu, então a Hibiki assume que ela ficará feliz com isso. Ele fica chocado, no entanto, quando a Amália diz a Balls para não a fazer de boba. Ela recusa a oferta e diz que não vai vendê-lo por menos de 800 moedas de ouro. Os dois negociam para frente e para trás, mas a Amália mal cede do preço dela. Ela lembra Balls que ela pode ir à guilda de aventureiros na capital para vendê-lo, então Balls é forçado a oferecer a ela 700 moedas de ouro. A Amália fica encantada com essa quantia, e Duel diz que eles terão que deduzir isso do salário de Balls. A Amália fica muito satisfeita consigo mesma, e tem certeza de que isso fará Hibiki pedir para formar um grupo com ela. Depois que a Amália tem um problema de guarda-roupa, os caras são expulsos da sala. Sozinha, a voz de suporte diz a Hibiki que a habilidade de tutorial dele atingiu os requisitos de nível. A habilidade de tutorial é uma habilidade dada àqueles cuja taxa de sobrevivência é baixa. Ela permite que o usuário receba a ajuda de um deus para que ele possa aprender o conhecimento e as habilidades necessárias para sobreviver neste mundo. A Hibiki ouve a voz de um cara, mas assume que apenas imaginou. A Hibiki determina que essa habilidade é para protegê-lo, e ela percebe que é graças ao deus que ela chegou até aqui. A voz do cara diz a Hibiki para continuar reverenciando-o, porque isso o incentiva a trabalhar mais. A Hibiki tem certeza de que ouviu a voz desta vez, e a voz do cara revela que ele é o deus que a apoia. Ele está falando diretamente com a Hibiki, mas não pode fazer isso o tempo todo. Ele diz que fará o melhor para apoiar a Hibiki, mas cabe a ela cuidar de si mesma e permanecer viva. A Hibiki tem muitas perguntas, mas os vai embora. A voz de suporte então declara que com o aumento do nível da habilidade de tutorial dela, o suporte fornecido pelo guia terminará. Jasta e Amália retornam, e ela é informada que tem uma missão designada. Ela parece preocupada com a carta, e pede desculpas a Hibiki. Ela tem que deixar a cidade imediatamente, pois não há como ela recusar um pedido de sua cidade natal. A Amália também não pode levá-lo com ela, então é aqui que eles se separarão. A Hibiki fica desapontada, e se pergunta se a Amália é a guia sobre a qual a voz estava falando. Em outro lugar, a garota chamada Ivel continua sua busca por aquela coisa especial. Ela está tendo dificuldade em encontrá-la, mas tem uma ideia. Enquanto a Amália se prepara para partir, a Hibiki a assegura que ficará bem. Ela já a ajudou muito, e ela não quer ser um fardo. A Hibiki explica que vai tentar ser uma aventureira agora. Ela viu que existem missões que até não combatentes podem aceitar, e isso lhe deu esperança. A Amália assegura que elas se verão novamente, e diz a ela que ela pode ficar com o manto dela até a próxima vez. A Hibiki diz que ela pode precisar dele se tiver outro problema de guarda-roupa, e ela simplesmente foge. Depois que elas se despedem, a Amália esbarra em Ivel. A Amália explica que está com pressa porque precisa voltar para casa com pouco aviso. Eivol percebe que ela está falando sobre o país dos elfos, e revela que também está indo para lá. Depois que Amália saiu, Hibiki passou quase todo o tempo dormindo. O celular dela morreu, e Hibiki ainda não encontrou uma maneira de voltar para o mundo dela. O deus não fala com ela desde aquele dia, e ela sabe que não pode contar a ninguém o segredo dela. Ela não quer que as pessoas desconfiem, então decidiu não falar de onde veio. Antes de ir jantar, Hibiki pensa que tudo que ela tem é o dinheiro da venda do chifre. Ele vai acabar eventualmente, então ela tem que encontrar algum trabalho. Hibiki se pergunta no que ela é capaz de fazer, então ela olha para as estatísticas dela. Ela questiona o quão boas são suas estatísticas, e a voz de suporte a aconselha contra combate solo. Hibiki fica feliz em ver que ganhou outro título, mas não é tão bom. Chama-se Older Lady Killer.
e ela não tem ideia do que isso significa. Ela também tem algumas novas habilidades chamadas Contrato e Livro Médico. A voz explica que Hibiki pode aprender o conteúdo do livro médico folheando suas páginas. Se ela espera realizar procedimentos médicos de alto nível, então ela recomenda que ela leia todas as páginas. Ela avisa que não conseguirá parar no meio, mas Hibiki não está preocupada. Ela diz que pode ser útil, então ela quer ler tudo. A voz solta um suspiro, e ela começa a leitura do livro médico. Hibiki se pergunta se ela conseguirá ler tudo, mas não é o que ela pensa. Todo o conteúdo do livro é forçado em sua mente, e ela grita de agonia. Em outro lugar, uma empregada chamada Stelia encontra Amalia. Amalia cumprimenta sua leal empregada, que veio buscá-la. Amalia apresenta Ivel, e Ivel assume que elas estão em um grupo agora. Alguns dias depois, a voz de suporte anuncia que o estudo do livro médico foi concluído. Nosso herói exausto então se lembra que ele deveria ir às compras. Ele compra uma nova armadura e pensa em como aprender aquele livro médico foi realmente difícil. A voz então explica que diferentes habilidades têm diferentes métodos de aquisição. Hibiki agradece ao suporte de Status-san, e ela se cansa de chamá-la por um nome tão longo. Ela se pergunta se pode chamá-la de Sapo-chan, mas ela fica em silêncio. Fica claro que ela gosta do nome, quando ela diz que Sopa-chan concorda com a sugestão dele. Depois disso, o grupo Silver Banner invade a guilda de aventureiros. O líder deles está em péssimas condições porque ele e um lobo rubi prateado se eliminaram ao mesmo tempo. Ele está sangrando sem parar, e seus amigos esperam que o mestre da guilda consiga salvá-lo. Infelizmente para eles são informados que Balls está fora da cidade. Eles explicam que tentaram todos os tipos de magia de cura que tinham, mas não adiantou. Hibiki vê que o sangramento é realmente ruim, e se pergunta se ela pode usar a habilidade do livro médico para ajudar. Sapo interrompe e diz que determinou que é uma chance. Hibiki pergunta a todos se eles a deixarão ajudar, e eles se perguntam se ela é uma curandeira. Hibiki revela que ela é na verdade uma avaliadora, e eles duvidam que ela consiga ajudar. Ela explica que tem uma habilidade médica, então eles decidem tentar. Hibiki executa essa habilidade, e Sabo inicia a habilidade do livro médico chamada Exame. Isso permite que ele detecte que o cara tem veneno Direct no corpo dele. É uma substância encontrada em ervas venenosas, e dificultará a parada do sangramento. Ele só tem cerca de 5 minutos restantes, então Hibiki se pergunta como ela pode tratá-lo. Sabo explica que será necessário restaurá-lo completamente, incluindo os membros que ele perdeu. Ela recomenda o uso de hipercura e cura perfeita. Essas são habilidades de alto nível, e o poder mágico necessário é 650. Infelizmente para nosso herói, o MP dele está em 56. Os outros estão preocupados, então Hibiki revela que eles não conseguem parar o sangramento por causa do veneno. Primeiro, eles precisam remover o veneno, depois devem restaurar o braço e a perna dele. Hibiki desesperadamente se pergunta se alguém pode usar hipercura e cura perfeita, mas eles não podem. Restam apenas 4 minutos, e Hibiki pensa no que pode fazer. Nesse momento, Sabo recomenda que ele use uma habilidade técnica chamada Contrato. Ao pedir aos apoiadores que transfiram temporariamente MP para ele, ele pode realizar o tratamento usando o poder mágico coletado. Um contrato verbal será suficiente, e ele poderá usar as habilidades de alto nível. Hibiki entende, então pede a todos que entrem em um contrato com ela. Ela explica que eles simplesmente lhe emprestarão um pouco de poder mágico, e isso permitirá que ela cure o líder. Os outros nunca ouviram falar de algo assim antes, mas não há tempo para explicar. Eles estão desesperados para resgatar o amigo, então concordam em formar o contrato. Eles conseguem transferir 174 de poder mágico, mas ainda não é o suficiente. Jewel quer ajudar também, então ela se oferece para formar o contrato. Sabo explica que é possível, e Hibiki só precisa declarar a adição de mais partes. Hibiki diz que vai adicionar outra parte ao contrato, e isso permite que Jewel ajude. Ela adiciona mais 273 de poder mágico, e Hibiki agora tem o suficiente para usar Hypercure. Hypercure cura o veneno, então Hibiki usa Perfect Heal em seguida. Uma luz brilhante emana do corpo do líder enquanto Hibiki ultrapassa seus limites para curá-lo. Quando termina, Sabo declara que os membros perdidos do líder foram restaurados. O tratamento corporal completo está concluído, e todos ficam aliviados. Nosso herói está completamente exausto depois de se esforçar tanto, e ele desmaia. Hibiki então sonha com o quanto foi repreendido por uma de suas amigas. Ela estava chateada porque ele sempre fazia as coisas sem pensar primeiro. Houve aquela vez em que ele salvou o cachorro que estava se afogando, e a vez em que ele salvou o gato que estava preso no telhado. Sua amiga disse que as pessoas nem sempre estarão lá para salvá-lo, então ele precisava ter mais cuidado. Nesse exato momento, Hibiki é acordado quando Sabu lhe diz que seu nível de trabalho aumentou de 2 para 5. Seu contrato de habilidade técnica aumentou de nível 1 para 2.
Hibiki então explica a Ju que ele está se sentindo melhor agora, e ele se desculpa por ser um fardo. Ju diz que ele não é um fardo nenhum porque ele salvou o irmão dela. O irmão dela é um líder chamado Jade, e ele também é muito grato. Hibiki não leva todo o crédito, pois ele aponta que não poderia ter feito nada sem que todos lhe emprestassem sua força. Ju rebate dizendo que só foi possível por causa dele, e ele deveria aceitar a gratidão deles. Ju então revela que emitiu uma ordem de silêncio sobre este assunto, para que a notícia não se espalhe. Hibiki fica aliviado, mas ele se pergunta por que ela fez isso. Ju explica que ter a capacidade de usar Hypercure e Perfect Heal é algo inédito. Se a notícia disso se espalhasse, é garantido que alguém tentará explorar Hibiki para ganhar dinheiro. Para evitar isso, Julius recomenda que ele se junte a um grupo de aventureiros. Ele estaria muito mais seguro se tivesse combatentes amigáveis por perto. Hibiki não sabe se poderá ficar na cidade depois disso, e ele não quer incomodar mais ninguém. Hibiki sabe que ele é um não combatente, então pode ser uma boa ideia ter alguém por perto. Jul revela que há outra maneira e é contratando um guarda-costas. Em uma prisão em algum lugar, uma garota se agarra firmemente a uma besta aterrorizante. A besta lhe diz para não se preocupar porque ele vai despedaçar qualquer um que tentar machucá-la. Um tempo depois, Hibiki se encontra com um cara chamado Ajar. Ajar é o dono da empresa Ajar, e Hibiki lhe diz que precisa de um guarda-costas. Ajar lhe mostra uma lista de guarda-costas, e ele lhe diz para escolher quem ele quiser. Nenhum deles atende aos padrões de Hibiki, então ele os dispensa. Não tem nada a ver com a força deles, e é na verdade porque Hibiki quer alguém com mais poder mágico. Quando a situação apertar, Hibiki gostaria de usar Perfect Heal e Hypercure de seu livro de medicina. Ajara diz que vai buscar alguém mais adequado, mas Sabo acha que Hibiki deveria procurar alguém sozinho. Hibiki dá outra chance a Ajara, mas esse cara é um verdadeiro esquisitão. Ele diz que pode sentir o cheiro de fortuna financeira em Hibiki, e Sabo o avalia. Acontece que Ajar tem uma habilidade que lhe permite sentir quanto dinheiro uma pessoa ganhará no futuro. Hibiki nota um corredor escuro, mas Ajar o adverte sobre isso. Ele explica que as opções ali têm algumas falhas, então ele não as recomendaria. Elas não são adequadas para o trabalho nem para a batalha. Eles não podem retornar à sua terra natal, então Adar permitiu que ficassem em sua empresa. Não poder voltar para casa soa familiar para Hibiki, então ele se pergunta se eles estão na mesma situação que ele. Hibiki diz que gostaria de vê-los, e Hibiki realmente perde a cabeça. O cheiro de fortuna ficou ainda mais forte depois que Hibiki disse que queria ver a misteriosa dupla. Eles chegam, e Hibiki nota que um deles é um lobo. Ele se pergunta por que eles estão enjaulados, então Ajara explica que o lobo entrou em fúria ao tentar proteger a garota. Foi um mal-entendido, mas ele teve que colocá-lo na jaula porque essas são as regras. A garota foi avaliada, e foi revelado que ela tem poder mágico. Infelizmente, ela não consegue controlar sua magia, então ela irrompe incontrolavelmente sem aviso. O lobo diz furiosamente a Hibiki para se afastar, e nosso herói está aterrorizado. Sabo os avalia, e Hibiki nota que algumas de suas estatísticas estão ocultas. Sabo usa o olho especialista de Hibiki, e ele detecta uma falsificação de estatísticas. Hibiki não tem ideia do que o olho especialista faz, então ele tem que consultar seu dicionário. Ele revela que o olho especialista é uma habilidade inata, e tem um rank de raridade acima de SSS. Simplesmente, é o olho de avaliação supremo do mundo. É sem precedentes que alguém tenha essa habilidade, e ela só é dada quando o deus se sente à vontade. Hibiki não acredita em quem recebeu uma habilidade tão rara, e ele diz que o deus foi longe demais. Sabo usa o olho especialista e reavalia a dupla. Isso mostra a Hibiki suas estatísticas reais, e ele fica chocado. O lobo tem algumas habilidades de rank SSS, mas o mais surpreendente é que ele é um herói de nível 95. Quanto à garota, acontece que ela se tornará uma sábia. Seu status diz magia fora de controle, e é chamado de Santuário Furioso. Seus poderes não podem ser controlados, então isso eventualmente levará à sua autodestruição. Essa habilidade foi concedida por Deus como uma prova, e ele Big não pode acreditar. Ele se pergunta como Deus poderia dar esse tipo de poder terrível a uma garotinha. Deus simplesmente diz que não podia ser ajudado porque é uma prova para um sábio. Hibiki então pensa em como esses dois têm poder mágico mais do que suficiente. Sua única preocupação é se ele tem permissão para fazer um herói e um sábio se juntarem ao seu grupo. Deus responde e diz a Hibiki para fazer o que quiser. Jessa e Saba recomendam que Hibiki use uma habilidade chamada Medida de Alívio. O lobo tem uma maldição sobre ele, e a habilidade permitirá que Hibiki a remova. Hibiki toma sua decisão e diz a Ajar que vai comprá-los como seus guarda-costas. Ajar quase deixa esta terra com o luxuoso aroma de fortuna tão intenso que está começando a sufocá-lo. Depois de comprar a dupla, Hibiki os leva para a floresta.
O lobo chamado Cloud se pergunta que coisa terrível ele fará, mas Hibiki explica que ele não vai fazer nada de ruim. Ele simplesmente quer ajudar, e ele começará curando Cloud. Para fazer isso, ele diz que precisará da ajuda da garota chamada Lillian. Ele precisa pegar emprestado o poder mágico dela, e ela diz que fará isso se puder curar Cloud. Cloud está desconfiado, porém, e ele assume que isso deve ser algum tipo de armadilha. Lillian lhe diz para parar, porque esta é a chance dela de curá-lo. Cloud a protege há muito tempo, e agora ela quer ser quem o ajuda. Eles estão prontos, então Hibiki explica que para curar Cloud, eles precisam de muito poder mágico. Ele pede a Lillian para entrar em um contrato com ele para compartilhar seu MP. Lillian aceita ansiosamente, então o contrato é formado. Hibiki imediatamente ativa seu livro de medicina e usa Perfect Heal. Cloud então grita de agonia enquanto suas feridas horríveis são curadas. Seu braço e perna crescem de volta, e Lillian finalmente fica aliviada. Cloud também é grato, então ele agradece ao nosso herói. Ele se sente muito melhor, mas algo ainda não parece certo. Hibiki explica que esperava isso porque Cloud ainda está amaldiçoado. Cloud fica chocado ao saber que Hibiki sabe sobre sua maldição porque ela é indetectável, mesmo para um avaliador. Se Hibiki sabe sobre a maldição, Cloud percebe que ele também deve saber quem ele realmente é. Hibiki confirma isso, pois ele aponta que Cloud é um herói. Ele também sabe que no futuro, Lilina se tornará uma sábia. Ninguém deveria ter acesso a essa informação, então Cloud só pode se perguntar como Hibiki obteve esse poder. Hibiki revela que é porque Deus lhe deu a expediabilidade. Cloud fica ainda mais chocado agora porque esse é o olho divino que pode ver a verdade. Hibiki não perde mais tempo e usa a medida de alívio em Cloud. Uma força escura emerge de Cloud e as correntes que o prendem são reveladas. A maldição não parece querer ir embora sem lutar, mas a medida de alívio de Hibiki é extremamente poderosa. Um par de tesouras aparece no céu e cai em Cloud. Hibiki nem entende o que está acontecendo, e ele se pergunta se ele acabou de acabar com a vida de Cloud por acidente. Felizmente, Cloud ainda está vivo, mas Hibiki nota que sua habilidade cortou apenas uma das correntes. Deus lhe diz que isso deveria ser esperado, porque a habilidade de medida de alívio de Hibiki ainda é apenas nível 1. Hibiki então jura aumentar o nível da habilidade para que ele possa cortar todas as correntes de Cloud. Cloud, no entanto, fica chocado com o quanto melhor ele se sente. Ele não está totalmente recuperado, mas parte de sua força retornou. Cloud se ajoelha e pede desculpas a Hibiki por ter sido rude. Ele foi amaldiçoado por um tempo considerável, e isso lhe custou tudo. Ele perdeu sua força, sua reputação e até sua alma. Por permitir que ele recuperasse mesmo uma pequena parte disso, Cloud diz que tem sua mais profunda gratidão. Por causa disso, Cloud gostaria da honra de realizar a cerimônia de aliança. É um ritual em que Cloud dedicará sua alma a Hibiki. Ele jurará estar sempre ao seu lado e protegê-lo. Isso parece bom para Hibiki, então ele permite. Sabo recomenda que eles usem a habilidade de contrato para a cerimônia de aliança. Contratos têm o poder de manter as partes fiéis às suas promessas, e é sempre útil. Eles entram no contrato e isso deixa Cloud muito feliz. Com isso resolvido, eles começam a cerimônia. Cloud declara que de agora em diante, Hibiki será seu senhor. Ele promete proteger Hibiki pelo resto de sua vida e com todas as fibras de seu ser. Hibiki só tem que dizer que permite, então ele o faz. Sabo então anuncia que a cerimônia de aliança foi formalmente aceita pelos espíritos, e a lealdade foi estabelecida. Nosso herói então fica maravilhado, pois os dois recebem brasões em suas mãos. O brasão é dado pelos espíritos, e é um sinal de que a lealdade de Cloud foi reconhecida. Os caras esperam trabalhar juntos, e Lillian diz que está muito feliz. Em outro lugar, Emalia vê que sua empregada está ficando muito cansada. Ela diz que podem descansar em uma fonte termal próxima, e Stélia espera por isso. No entanto, Stélia rapidamente muda de ideia. Ir para a fonte termal significa que elas terão que se desarmar. Baixar a guarda perto de alguém que elas não conhecem tão bem pode ser muito perigoso. Amalia diz que ela está sendo paranoica, então elas irão para a fonte termal. De volta com nosso herói, Hibiki explica que ele não pode usar suas habilidades de rank mais alto sem a ajuda deles. Os outros entendem agora, e dizem que ele pode contar com eles. Hibiki fica feliz, então ele forma o contrato de compartilhamento. Por causa disso, o Grimório de Hibiki sobe mais um nível. Cloud aponta que Hibiki tem falado sozinho, então ele se pergunta do que se trata. Hibiki revela que ele está na verdade falando com uma voz que lhe ensina todo tipo de coisas. Cloud está incrédulo porque ele percebe que Hibiki deve possuir a habilidade de tutorial. Isso também significa que seu título deve ser um andarilho de outro mundo. Cloud não sabe muito sobre outros mundos, mas ele ouviu dizer que eles existem. Ele ainda está chocado porque tudo isso significa que Hibiki foi Isekai'd.
Cloud explica a Lillian que ser Isekai'd significa que Hibiki veio de um lugar impossivelmente distante. Hibiki espera que isso não mude nada e Cloud diz que não muda. Ele permanecerá leal a Hibiki, não importa o que. Ainda assim, ele não consegue acreditar que Hibiki está de posse da habilidade de tutorial. Hibiki se pergunta se isso é realmente tão importante, e Deus o assegura que não é. Claramente é um grande negócio, pois Deus diz que está exausto porque está usando 1/3 de seu poder na habilidade de tutorial de Hibiki. Depois, Cloud explica que existem 11 deuses neste mundo. O deus-chefe é considerado o primeiro, e Cloud acha que é este que deu a Hibiki essa habilidade. Tutorial e Expertise são bênçãos divinas concedidas apenas por ele. Hibiki é grato ao deus por lhe dar seus poderes, mas não deixa de se preocupar com a situação de Lillian. Ela tem aquela habilidade de santuário furiosa, e parece muito cruel. É a primeira vez que eles ouvem falar disso, então eles se perguntam o que é. Hibiki explica que Lillian tem uma habilidade que a destrói com imenso poder mágico. Hibiki se pergunta se foi uma boa ideia contar a ela porque ela ficou muito deprimida. Cloud explica que foi por causa desse poder que ela foi evitada por sua família. Ela foi então vendida como garantia de um empréstimo. Hibiki culpa o Deus Supremo por lhe dar uma habilidade tão terrível, mas Cloud diz que não acha que foi o Deus Supremo. Em vez disso, deve ter sido a deusa da magia porque ela é responsável por tudo que tem a ver com magia. Lá em cima, a deusa da magia lança olhares mortais para o Deus Supremo. Ela parece ter estragado alguma coisa, então a deusa da magia o faz pagar. Ela pode dizer que Lillian está sofrendo por causa de sua habilidade. Infelizmente, uma vez que uma habilidade foi concedida, nem mesmo os deuses podem removê-la facilmente. Cloud fica chocado ao perceber que Hibiki está falando diretamente com a deusa da magia. Ela revela que Hibiki tem muita sorte porque ele possui sua habilidade chamada Grimório. Com isso, Hibiki pode ajustar o poder mágico de Lillian. Hibiki não sabe como fazer isso, então ela revela que tudo será tratado automaticamente quando ele ativar o Grimório. A deusa da magia espancou o Deus Supremo muito bem, mas isso não é o suficiente para ela. Ela deseja que o deus do submundo tire a vida dele para que ele possa renascer como um deus supremo sério. Os outros ficam felizes em saber que, quando se trata dos poderes de Lillian, tudo ficará bem. Nesse exato momento, Sabo anuncia que as habilidades de tutorial e expertise de Hibiki ficaram offline. O controle falso do tutorial está temporariamente suspenso e o olho de especialista está temporariamente indisponível. Hibiki não entende o que está acontecendo e só espera que o Deus Supremo esteja bem. Lá em cima, a deusa da magia pode sacudir a estranha sensação que tem. Isso a incomoda muito porque ela sente que já viu Hibiki antes. Momentos depois, Hibiki usa sua habilidade de Grimório em Lillian. Para surpresa de todos, isso cria um gato do nada. O nome dela é Ven, e ela explica que a deusa da magia a enviou para ensinar sobre controle mágico. Todos ignoram as coisas sérias porque só querem fazer carinho no gato. No entanto, toda vez que Hibiki faz carinho em Ven, algo acontece com Cloud. Hibiki aponta que sentiu uma aura estranha vindo de Cloud, mas ele assume que foi apenas sua imaginação. Ven explica que ela é o Grimório, e ela também é uma poderosa besta secreta. Ela foi criada pela deusa da magia, e ela diz a Hibiki para deixar tudo com ela. Hibiki faz carinho nela novamente, mas isso realmente deixa Cloud fora de controle. Ele realmente odeia esse gatinho, mas se desculpa por perder a compostura. Ninguém mais parece notar o quão irritado ele fica, então Ven se pergunta se há algo de errado com todos eles. Na fonte termal, Emilia se pergunta por que seu pai enviou Stelia. Infelizmente, Stelia não foi informada sobre os detalhes. Emilia então se pergunta por que Yvel não está se aproximando deles. Yvel parece estar escondendo algo, mas ela se vira para dizer aos outros que eles são amigos. Um tempo depois, Cloud se equipa todo, e vemos que sua arma escolhida é uma lança. Hibiki pensou que heróis sempre usam espada, mas Cloud explica que com seu porte, uma lança é mais fácil de usar. Quanto à sua armadura, Cloud tenta evitar todos os ataques, então, desde que suas partes mais vitais estejam protegidas, isso é o suficiente. Além disso, se ele usar muita armadura, ele acaba ficando com calor. Lillian também ganha roupas novas, e o dono da loja diz que serão 25 moedas de ouro. Isso é chocante para todos, mas Cloud diz que é um ótimo negócio. Lillian não quer ser um incômodo, então ela finge que não precisa. Hibiki diz a ela para não se preocupar porque sua segurança é mais importante do que dinheiro. Ele até diz a ela para escolher um cajado, mas no fundo ele sabe que a situação deles não é tão boa. Se eles não completarem uma missão em breve, eles correm o risco de falir. Nesse exato momento, Ven grita porque não quer ser esquecida. Ela também quer algo, e o dono da loja revela que a coleira que ela quer custa 15 moedas de ouro. Depois de comprá-la, Ven declara que é hora de seu curso básico de treinamento. Hibiki esperava que eles pudessem ganhar algum dinheiro primeiro, mas Ven diz que eles precisam de treinamento. Cloud está bem porque ele é um herói, mas Hibiki e Lillian carecem dos fundamentos para serem aventureiros adequados.
Vayne lembra Hibiki que ela é seu grimório, então ela cuidará de tudo. Hibiki se pergunta o que é um grimório, então Sabo explica que é uma habilidade técnica com um rank de raridade dupla A. Isso permite que Hibiki adquira todo tipo de conhecimento e habilidades relativas à magia deste mundo. Hibiki fica muito animado ao se perguntar se ele pode até aprender a lutar com magia. Para sua decepção, Vayne diz que ele pode aprender alguma magia doméstica. Hibiki esperava coisas como ataques mágicos, mas Vayne não lhe dá uma resposta direta. Vayne continua explicando que ela é uma grande besta sagrada criada pela própria deusa da magia. Seu treinamento começa, e a primeira tarefa dele será controlar a magia de Lillian. Isso exigirá o registro de Hibiki como a pessoa responsável. Hibiki se pergunta como eles farão isso, então Vayne morde sua mão. Ele agora é a pessoa responsável, mas Vayne diz a Lillian para não se preocupar. Seu PM não é afetado, mas o poder de sua magia foi reduzido a 10%. É aqui que eles começarão o treinamento dela para que possam liberar lentamente todo o seu poder aos poucos. Em seguida, Hibiki terá que aprender a circulação de poder mágico. Para empunhar magia, uma pessoa deve se destacar no controle do poder mágico. A circulação de poder mágico é um exercício onde duas pessoas dão as mãos, sentem o fluxo de poder mágico uma da outra e em seguida aprendem a controlar esse fluxo. Hibiki está perdido, então Vayne apenas diz a Cloud para enviar o poder mágico para Hibiki. Cloud diz a ele para focar a mente, mas Hibiki nem sabe como fazer isso. Vayne diz a ele para apenas fechar os olhos, mas há algo mais importante. Ela lembra a Cloud que Hibiki não tem muita resistência à magia, então ele deve enviar apenas um pouco para ele. O processo começa, e Cloud grita como um maníaco. Poder mágico flui para Hibiki, e ele grita também. Ele abre os olhos para descobrir que agora está em um lugar estranho. Uma elfa o cumprimenta, mas ela o chama de Cloud. Hibiki fica chocado ao perceber que se transformou em seu amigo lobo. Hibiki entra na brincadeira e de alguma forma sabe o nome da garota. É Anastasia, e ele admira sua beleza. Cloud está ao lado dela desde pequenos. Anastasia lhe ensinou muitas coisas, e eles lutaram juntos em batalhas. Eles experimentaram tanto um com o outro, e Cloud pensou que seria sempre assim. Infelizmente, ele estava errado, pois Anastasia o traiu. Foi ela quem tirou seu braço e perna, e Cloud só podia se perguntar por quê. Anastasia não explicou, e Cloud gritou de agonia. Hibiki acorda, e ele se pergunta por que está olhando para si mesmo. Nosso herói se perdeu completamente, pois ele ainda pensa que é Cloud. Felizmente, os outros conseguem lembrá-lo que ele é Hibiki, e que eles são seus amigos. Ele se pergunta por que pensou que era Cloud, então Vayne explica que ele afundou profundamente na consciência de Cloud. Cloud se desculpa porque ele deixou muito de sua magia fluir para ele. Vayne o repreende porque é exatamente o que ela disse para ele não fazer. Vayne é uma gatinha travessa, pois se pergunta se Hibiki viu algo interessante na consciência de Cloud. Ela está procurando por alguma informação suculenta, então se pergunta se algo embaraçoso aconteceu com ele. Infelizmente, Hibiki não se lembra bem, e parece apenas que ele viu algo bonito. Hibiki se pergunta o que foi, e ele também se lembra de Cloud chamando o nome de alguém. Mais tarde, encontramos Hibiki enquanto ele está no meio de treinar a si mesmo para aprender magia doméstica. Ele pede a Sabo para lhe mostrar suas estatísticas, e ele fica desapontado ao ver que ele ainda não aprendeu. Magia doméstica é magia que ajuda em tarefas triviais do dia a dia, e você precisa da ajuda de espíritos para aprendê-la. Se você emitir energia mágica enquanto faz o trabalho doméstico, espíritos de fogo e espíritos de água reúnem a energia mágica admitida. Uma vez que os espíritos estejam satisfeitos, eles lhe ensinarão magia doméstica. Hibiki decidiu tomar a iniciativa fazendo tarefas domésticas. Infelizmente, ele nem tem certeza se o que está fazendo está funcionando. Nesse exato momento, os outros chegam, e Cloud derruba um balde de água. Acontece que Cloud é meio desajeitado para um herói, mas seus amigos dizem que tudo bem. Hibiki limpa tudo, e ele se pergunta se ele já aprendeu magia doméstica. A resposta é não, então ele continua limpando. Ele acaba limpando todo o corredor, mas Sabo diz que ele ainda não aprendeu. Tanya fica encantada ao ver o quão limpo o lugar está, então ela diz que dará a Hibiki uma porção extra de jantar. Todos correm para comer, e Cloud derruba outro balde de água. Mais tarde, Lillian se concentra muito, e ela tenta controlar sua magia. Cloud diz que Hibiki deveria fazer algum treinamento prático, mas ele nem sabe usar uma espada. É por isso que Cloud determina que ele deveria aprender a usar um arco primeiro. Hibiki tenta, mas suas tentativas de atirar flechas são patéticas. Cloud entra no modo de treinamento e ele diz a Hibiki como fazer isso direito. Ele precisa esticar as costas e puxar o arco corretamente. Ainda é muito difícil de fazer, e Hibiki nunca consegue acertar o alvo. Está claro agora que o tiro com arco não é brincadeira, e Hibiki não consegue acreditar que a malha fez parecer tão fácil. Cloud diz a ele para não ficar chateado porque é assim para todos no começo. Hibiki quer fazer uma pausa porque suas mãos estão muito machucadas agora.
Cloud lembra Hibiki que ele tem um livro médico, então não há necessidade de uma pausa. Eles simplesmente retomarão o treinamento depois que Hibiki se curar. Seu treinamento continua logo depois, e Hibiki implora para alguém salvá-lo. Em outro lugar, Amalia se pergunta como Hibiki está. Ela está se sentindo muito bem, pois pensa em como Hibiki ficaria chocado se a visse andando com um amigo de verdade. Eles chegam a uma bifurcação na estrada, mas Amalia diz que eles devem evitar o atalho. Ela não quer ir para a fortaleza em ruínas que está à frente, então Ivo se pergunta por quê. Amalia explica um boato que diz que as almas que a assombram pregam peças em qualquer um que se aproxime dela. Ivo tem uma ideia, e ela diz que eles deveriam ir para lá. Poderia ser divertido, e esses são os tipos de lugares onde se encontra tesouro. Stelia hesita, mas Amalia aponta que ela está ficando sem dinheiro. Stelia se pergunta o que aconteceu com todo o dinheiro que ela conseguiu pelo coelho, então Amalia explica que ela o guardou em um lugar seguro. Stelia ainda está preocupada, mas Evil diz a Amalia que elas ficarão bem, desde que permaneçam juntas como amigas. De volta com nosso herói, Lilian continua treinando, e Hibiki faz um jantar. Lilian gostaria de ajudá-lo, então ele a manda pegar o tempero. Estava um pouco sem graça no começo, mas agora Lilian diz que está delicioso. O jantar é servido enquanto Hibiki explica que são espetinhos de coelho com chifres e sopa de cogumelos com legumes. Todos atacam, e é tão bom que eles querem repetir. Hibiki fica chocado, porém quando ele prova a sopa pela primeira vez, e ele se pergunta se Cloud limpou os cogumelos adequadamente. Ele não limpou, então Hibiki teme que ele não tenha feito seu outro trabalho bem também. Ele se pergunta o que aconteceu com as maçãs que ele deu a Cloud para fazer a sobremesa, e Cloud diz que está envergonhado. Ele revela que cozinhar não é seu forte, e vemos que ele não descascou as maçãs muito bem. Elas são uma bagunça absoluta, e Lilian diz a ele que ele não deve esconder seus erros. Hibiki aponta que aventureiros são bons em desmembrar corpos de monstros para comida. Cloud diz que ele é um especialista nisso, então eles podem contar com ele para outras necessidades de desmembramento de monstros. Infelizmente, quando se trata de cozinhar, as habilidades de faca de Cloud são nível 0. Hibiki dizendo isso só traz mais vergonha para Cloud, então ele culpa a maldição. Ele declara que uma vez que a maldição for quebrada, ele será muito mais útil. Isso faz Hibiki se perguntar quem amaldiçoou Cloud em primeiro lugar. Infelizmente, o passado de Cloud permanece um mistério, pois ele diz que não sabe. Depois, Hibiki pensa em como tantas coisas eram muito mais fáceis em seu outro mundo. Ele decide se dedicar ao que pode fazer aqui para poder voltar para casa logo. Já Sabo anuncia que Hibiki acabou de aprender uma habilidade chamada bolha de lavagem. Ela também tem um aviso para ele, e diz que ele deve usar seu mapa do mundo. O Hibiki confere e fica chocado ao descobrir que um monstro chamado Javali Furioso está vindo. Ele parece muito bravo, então Cloud se adianta para enfrentá-lo. Ele usa sua habilidade mestra chamada Golpe de Precisão e libera um poder incrível. Ele atinge a fera e Cloud a derrota com um único ataque. Ele avisa a todos que o cheiro de sangue pode atrair outros monstros. Eles podem ser cercados em breve, então precisam cuidar do corpo. Vayne diz a Lilian que é a chance dela de experimentar sua magia, então ela entra em ação. Ela usa um feitiço de magia de água chamado Isolamento de Odor e limpa o javali. Agora é a vez de Cloud, e ele quer ensinar a todos como esquartejar um animal. De volta com Amalia, ela e os outros chegaram à fortaleza. Ivo se pergunta onde estaria o tesouro, e Amalia vai na frente com Stelia. Sozinha, Ivo pega seu espelho. Ele revela que esta área realmente tem almas inquietas. Nesse momento, Amalia grita ao encontrar toneladas de tesouro. Ivo vai verificar e descobre que eles estão apenas sendo enganados. Ivo manda as almas embora, e usa seu poder para libertar seus amigos. Enquanto isso, Hibiki está exausto, pois acabaram de terminar o esquartejamento. Ele se lembra que pode usar lavagem de bolhas agora, então se prepara para tentar pela primeira vez. Todos ficam chocados, porque ele basicamente vai experimentar em humanos. Cloud então fica aterrorizado ao descobrir que será o primeiro cobaia de Hibiki. Hibiki grita como se estivesse liberando uma onda de energia, e todos os outros gritam de terror. Nosso herói continua seu grito de guerra enquanto libera seu feitiço mais poderoso. Tudo termina abruptamente, e vemos que Cloud está coberto de bolhas. As bolhas se dispersam, e Cloud se sente uma pessoa totalmente diferente. Este feitiço não apenas removeu a sujeira, mas também curou seu cansaço. Um tempo depois, Hibiki admite para seus amigos que eles não têm muito dinheiro agora. Cloud aponta que gastaram bastante e em coisas bem valiosas como a coleira da Vayne. Hibiki determina que pode ser hora de começarem a aceitar alguns trabalhos da guilda para ganhar dinheiro. Vayne não vê problema nisso, e Lilian diz que gostaria de tentar. Cloud então diz que o treinamento mágico ajudou tanto Hibiki quanto Lilian a ficarem mais fortes. No entanto, como eles estão apenas começando, terão que começar com missões de Rank F. Um pouco depois, eles chegam à Guilda de Aventureiros, e Joel os registra oficialmente como um grupo.
Ela fica feliz em ver que Hibiki encontrou alguns camaradas e entrega uma pilha enorme de pedidos de missão. Hibiki se pergunta por que há tantos deles. Então Cloud explica que quando você faz missões para oferecer pouca compensação, o bom senso dita que você pegue várias de uma vez. Você nunca ganhará dinheiro de outra forma, então Hibiki diz que eles pegarão todas. Jewel então lhes mostra mais uma missão, e Cloud imediatamente diz que o rank é inadequado. A missão é de captura, e a única pista que eles têm é uma cauda. Hibiki se pergunta o que essa pessoa que eles deveriam capturar fez, e a trabalhadora da guilda chamada Mitri explica que eles são um bandido que frequentemente ataca os ricos. Hibiki não acha que eles terão algo a ver com alguém assim, então eles recusam a missão. Momentos depois, vemos que Hibiki está no campo caçando um coelho. Ele avista seu alvo a cerca de 20 metros de distância, e se pergunta se ele é bom o suficiente para acertá-lo. Nosso herói então fica completamente exausto após muitas tentativas e depois de finalmente acertar um tiro. Cloud diz que idealmente levaria um tiro, mas isso ainda lhe dá uma nota de aprovação. Jaza, Vina e Lilian chegam, e estão carregando um grande monte. Eles pegaram um monte de frutas metricástica que encontraram. Vina explica que elas podem ser usadas como marcadores de caminho quando você se perde nas montanhas, e Lilian as apresenta orgulhosamente. Ela demonstra como funcionam lançando uma em uma árvore e deixando-a para marcar. Hibiki fica impressionado, e Cloud diz que eles deveriam descansar. Enquanto fazem isso, Hibiki pensa em como ele deve ter chegado a este mundo pouco antes das férias de verão começarem. Ele e seus amigos estavam falando em ir a algum lugar juntos, e ele se pergunta como ele nunca poderá retornar ao seu próprio mundo. Ele tem que encontrar algum tipo de pista, mas por enquanto ele não tem ideia de onde começar. Enquanto isso, Emalia e Ivo discutem como estão quase na fronteira. Emalia diz que estão chegando ao fim de sua jornada, mas Ivo está quieto e frustrado. Ela ainda não encontrou o que procura, e se pergunta para onde foi a alma de uma certa mulher. Amalia então se vira para Ivo, e oferece a ela um amuleto de viagem como um sinal de sua amizade. Se algo acontecer com Ivo, os espíritos avisarão Amalia, e ela virá em seu auxílio imediatamente. Ivo parece tocada por isso, e agradece a Amalia. No fundo, Ivo pensa consigo mesma que pode fingir ser amiga de Amalia por mais um tempo. De volta com nosso herói, Hibiki decide que eles deveriam gastar um pouco hoje e comer algo delicioso, já que ganharam bastante em suas missões. Isso traz de volta uma memória de quando eles entregaram a missão à guilda. Maitrey estava desconfiada porque não parecia algo que um grupo de Rank F seria capaz de fazer. Ela até perguntou se eles compraram o item em algum lugar e Hibiki ficou ofendido. Era uma colheita legítima, mas Hibiki não esperava que ela fosse tão desconfiada deles. Nesse momento eles encontram Balls, e Hibiki fica feliz em vê-lo. Balls imediatamente olha para Hibiki e se pergunta se ele engordou desde a última vez que se viram. Hibiki não tem muita certeza, mas antes que ele possa responder, Balls diz que vai ensiná-lo uma maneira eficaz de treinar seus músculos agora mesmo. Cloud, no entanto, imediatamente avança e o impede. Ele se apresenta como o cavaleiro de Hibiki e declara que quando se trata do treinamento de Hibiki, ele confiou essa tarefa a ele. Hibiki fica pego de surpresa e as coisas começam a se intensificar. Balls discorda de Cloud e diz que, pelo que ele pode ver, Hibiki definitivamente não tem músculos suficientes. Ele diz que Hibiki vai subir os degraus para a vida adulta agora, e mais músculos são sempre bons. Cloud argumenta que músculos excessivamente volumosos diminuem seus movimentos, e construir músculos naturalmente é a melhor abordagem. Ele rebate e diz que Cloud parece estar faltando alguns músculos na parte de cima. Balls rasga a camisa como um maníaco absoluto, e uma batalha intensa irrompe entre eles. Sua batalha causa toneladas de danos em todos os lugares, então os espectadores imediatamente limpam a área. Estranhamente, uma garota fica para trás e encara Hibiki. Hibiki percebe que Cloud está perdendo, então pede a Sabo para avaliar Balls para que ele possa ver quais são suas estatísticas. A avaliação revela que Balls é um paladino de nível 75 com estatísticas absolutamente insanas. Suas habilidades estão em um nível completamente diferente, e Hibiki determina que ele é incrivelmente forte. A batalha continua, e Cloud está sendo dominado. Balls diz para ele desistir, mas Cloud se recusa. Eventualmente, os dois têm uma realização, e ambos se reconhecem como oponentes dignos. Nesse momento, Jewel chega e ela está horrorizada com a briga deles. Ela imediatamente usa cascata fria para apagá-los, e a luta termina abruptamente. Vayne chama isso de brutal, e Jewel se pergunta se ela acabou de ver um gato falar. Nesse momento, uma mulher passa correndo, gritando que há um ladrão. Vayne pergunta a Hibiki onde está sua bolsa, e ele fica chocado ao perceber que ela sumiu. Jewel aponta que ele não tinha nada com ele quando ela chegou, e Hibiki diz que estava lá um segundo atrás. O dinheiro deles estava naquela bolsa, então o momento não poderia ser pior, já que eles planejavam se presentear com uma boa refeição. Jewel suspeita que possa ser obra do bandido de quem eles foram recentemente informados.
Eles ainda não têm muitas informações sobre o ladrão, mas sabem que essa pessoa faz sua cauda parecer uma cobra ou a usa para fazer cócegas nas pessoas. Além disso, seus alvos são sempre pessoas ricas. Momentos depois, Hibiki olha para o cartaz de procurado e se pergunta se os desenhos são precisos. Hibiki e Lillian estão sentados em um restaurante e Hibiki agora está vestido com roupas de mulher. Ele sabe por que está vestido assim, mas não pode deixar de notar que ele fica muito bonito. Vina explica que o plano é usar Hibiki como isca para atrair o bandido. Como o bandido ataca pessoas ricas, a armadilha é montada deixando deliberadamente uma carteira na mesa. Assim que o bandido a pegar, Cloud os prenderá. Cloud está furioso que algo foi roubado de Hibiki e jura nunca perdoá-los. Hibiki se pergunta se o plano vai funcionar e Lillian diz que é tudo muito emocionante. Lá no alto, o deus da magia ainda não consegue se livrar da sensação de que já viu Hibiki em algum lugar antes. Nesse momento a comida chega, e é uma linda panqueca de mel. Hibiki e Lillian ficam maravilhados, e quase não querem comê-la. De repente, Cloud declara que eles foram enganados porque a garçonete é a ladra. Hibiki surta ao perceber agora que a carteira foi roubada. Perto dali, a garçonete declara que foi fácil demais enquanto foge. Nossos heróis a perseguem e vemos que eles estão seguindo o rastro que a carteira está deixando. Acontece que o verdadeiro plano era usar aquela fruta marcadora de antes dentro da carteira falsa. Lillian fica triste por não ter conseguido terminar suas panquecas, então Hibiki promete que eles conseguirão mais assim que recuperarem o dinheiro. Eles seguem o rastro do ladrão e isso os leva para o subsolo, onde há um clube secreto de algum tipo. Há todo tipo de personagem sombrio aqui embaixo e Hibiki não acredita no que vê. Cloud diz que este parece ser um lugar perfeito para um criminoso se esconder, então eles olham ao redor. Um cara tenta cortejar Hibiki, então Hibiki tem que dispensá-lo. Jazzed e Cloud puxam Hibiki para o lado e pedem para ele avaliar as estatísticas de uma pessoa encapuzada próxima que tem uma cauda. Momentos depois, nossos heróis confrontam a garota. Ela pergunta se há algo que ela possa fazer por eles, então Hibiki vai direto ao ponto. Ele diz para ela devolver o que roubou. Ela se faz de boba, então Hibiki diz que sabe o que ela fez, e o motivo pelo qual ele sabe é porque ele é um avaliador. Ele adiciona a palavra provisório depois de dizê-la, e a figura encapuzada o provoca. Clau salta em defesa de Hibiki e diz que suas avaliações são sempre precisas. Lillian diz ao bandido para simplesmente aceitar seu destino. Hibiki então revela tudo o que viu na avaliação. Esta pessoa é o bandido meio fera procurado com a habilidade de transformação de cauda. O bandido puxa o capuz e se revela. Seu nome é Fauna e ela diz que o gato saiu da bolsa. Ela se apresenta orgulhosamente como a bandida com a cauda mais bonita do mundo. Cloud fica maravilhado e Hibiki se pergunta se ele a conhece. Cloud explica que a transformação de cauda é uma habilidade muito rara entre os homens-fera. Fauna lhes diz que ela sabe que eles tentaram capturá-la com uma bolsa falsa, mas já era tarde demais. Ela pegou a real muito antes e a carteira falsa que ela roubou de Hibiki no restaurante era o chamariz. Isso significa que o dinheiro real de Hibiki já se foi. Seus fundos de aves de capoeira foram completamente eliminados, e Hibiki está devastado. Fauna revela que ela os atraiu para o clube subterrâneo de propósito, e diz a eles que é isso que eles recebem por tentar armar uma armadilha para ela. Ela ativa uma armadilha para cair em cima de Hibiki, então Cloud tem que resgatá-lo. Nossos heróis são separados, então Cloud diz a Hibiki para ir atrás de Fauna. Hibiki a persegue, mas Fauna acha que ele foi pego muito facilmente depois que ele cai em outra armadilha. Fauna revela que ela é especialista em armadilhas e tem muitas esperando por ele. Hibiki agora está preso e se pergunta como ele vai sair disso. Fauna provoca apontando que é inacreditável que um avaliador caia em algo assim. Enquanto Fauna se prepara para sair, ela percebe que Hibiki é na verdade um menino. Ela fica surpresa e se pergunta por que ele está vestido como uma garota. Hibiki explica que foi para pegá-la, mas Fauna rapidamente aponta que não faz muito sentido ele estar vestido como mulher só porque o bandido ataca pessoas ricas. Hibiki pensa sobre isso e percebe que ela está absolutamente certa. Fauna diz que Hibiki é bem interessante, então ela não se importaria em ajudá-lo. Ela se oferece para ajudá-lo a descer, mas tem uma condição. Há algo que ela quer que ele avalie para ela. Hibiki se pergunta se ela quer que ele avalie bens roubados, e Fauna diz que ela só se importa com itens reais. Eles vão a algum lugar, e Fauna tira uma gema colorida primeiro. A avaliação revela que é uma gema de alta pureza e um ornamento que foi passado pela linha feminina de uma família distinta. Fauna fica satisfeita e determina que é real. Ela então lhe mostra algumas pedras que ela achou que poderiam ser pérolas, mas Hibiki revela que são apenas pedras comuns pegas em um campo que pareciam pérolas. Fauna fica decepcionada desta vez ao saber que são falsas. Em seguida, ela mostra a ele uma adaga de prata,
E a avaliação revela que foi feita para fins cerimoniais, então não corta bem. Fauna diz que poderia render um bom valor se vendida no lugar certo. Ela também fica impressionada com a precisão das avaliações dele. Então ela mostra a ele um último item, e este parece diferente dos outros. É uma pulseira de madeira, e não parece particularmente valiosa. A avaliação revela que ela tem um padrão amado por Homem-Esfera desde tempos antigos. É um símbolo de bênção ou afeto profundo. E a mensagem anexada diz a mensagem de Diana. As coisas ficam muito sérias quando Fauna se pergunta o que mais diz. Diz, obrigado, irmão mais velho, e Fauna fica completamente chocada. Ela se pergunta se há algo mais, mas Hibiki diz que é só isso. Fauna fica em silêncio por um momento, e então revela a verdade. A pulseira pertence a ela, e sua irmã mais nova a deu a ela. Tem uma escrita que ela sempre quis entender, mas nunca conseguiu ler. Ela já mostrou para tantos avaliadores antes, mas nenhum deles jamais conseguiu ajudá-la. Faz sentido porque sua irmã nunca aprendeu a escrever. No entanto, de alguma forma, Hibiki conseguiu avaliá-la mesmo assim. Ela se pergunta se ele não avaliou a escrita em si, mas sim a emoção que sua irmã colocou nela. Hibiki então pergunta a Fauna se sua irmã sabe que ela é uma ladra. Fauna fica em silêncio novamente, e ela revela que sua irmã morreu. Ela se envolveu em uma batalha em casa, e foi isso. Fauna então muda de assunto e pergunta de onde Hibiki é. Hibiki, é claro, esconde seu segredo e simplesmente diz que é um lugar muito distante. Fauna diz a ele que se ele tem um lar para onde voltar, então ele deve voltar para lá. Ela perdeu o dela, e nunca mais poderá voltar. Ela também aponta que um dos companheiros de Hibiki é um homem fera, e se ele veio do mesmo lugar que ela veio, então ele certamente também tem um passado doloroso. Após um momento de silêncio, Fauna devolve o dinheiro de Hibiki. Ela diz que suas avaliações foram certeiras, e o chama de filho avaliador provisório mais uma vez. Ela diz que espera que eles se encontrem novamente, e lhe dá um beijo. Ela diz que está ansiosa para vê-lo de novo em roupas de menina, e vai embora. De volta à estalagem, Tanya luta para tirar o batom de fonda do rosto de Hibiki. Balls ri e diz que talvez isso conte como subir mais um degrau em direção à vida adulta. Balls então conta algo que ouviu da guilda de aventureiros na capital. Há um novo grupo jovem e enérgico que está subindo de nível a uma velocidade espantosa. O rei os encarregou de aniquilar os mortos-vivos, e eles se autodenominam os matadores de cadáveres. Hibiki acha o nome meio estranho, e se pergunta o que é um morto-vivo. Cloud explica que morto-vivo se refere a um tipo de monstro que morreu, mas ainda se move como se estivesse vivo. Hibiki fica horrorizado e imediatamente pensa em zumbis. Balls acrescenta que esse outro grupo parece estar em uma jornada de oeste para leste, e eles podem vir a este país um dia. Hibiki se preocupa que isso signifique que pode haver alguns mortos-vivos por aqui também. Paul diz que ele ficará bem, desde que tenha algum músculo. Depois, Hibiki diz que o mundo é realmente um lugar grande. Cloud pergunta o que ele quer dizer, então Hibiki diz que sente que encontrou tantas coisas novas hoje. Cloud concorda e diz que ele sentirá isso ainda mais fortemente se for em uma jornada. Isso dá uma ideia a Hibiki, então ele diz que quer fazer uma jornada e conhecer todo tipo de gente. Cloud pergunta que tipo de gente, e Hibiki diz que quer conhecer alguém realmente conhecedor. Cloud determina que ele quer dizer algo como um sábio. Cloud explica que os únicos sábios ainda ativos são os sábios dos 3 mundos que reinam há mais de 500 anos. Cloud então pergunta por que Hibiki deseja conhecer os sábios, e nosso herói é honesto com eles. Ele declara que quer voltar para o seu próprio mundo. Isso afeta muitos outros, e Lilian fica com os olhos marejados ao perceber o que ir para casa significa. Simplesmente significa que ele iria embora. Hibiki nunca parou para pensar nisso, mas agora percebe que significa dizer adeus às pessoas aqui. Hibiki tenta se explicar, mas Cloud intervém. Ele diz a Lilian que Hibiki nunca pediu para vir a este mundo. Ele é um andarilho de outro mundo, e é natural que ele queira retornar. Lilian entende, e Cloud se volta para Hibiki. Ele diz a ele para não se preocupar com nada, e jura protegê-lo até que esse dia chegue. Enquanto isso, Amalia e Val estão andando, e Amalia diz que as pessoas de sua terra natal virão encontrá-los em breve. Ela sabe disso porque os espíritos da floresta lhe disseram. E Val diz que isso soa conveniente, então Molly explica que os espíritos só respondem às perguntas que ela faz. Isso a lembra que uma vez um espírito falou com ela primeiro, o que foi muito incomum. Disse a ela que para o leste algo precioso havia sido deixado cair lá. Ivo de repente fica muito interessada e pergunta onde isso aconteceu. Amalia revela que foi na floresta de Roel. Ivo fica em silêncio e então diz a Amalia que ela acabou de se lembrar de algo que tem que fazer. Ela se despede do nada e sai.
No fundo, muito feliz porque esta é sua primeira pista. Se aquela voz não era a voz de um espírito, então provavelmente era a alma que ela estava procurando. Ela está frustrada, porém, porque isso significa que a trilha começou de volta em Rawell, onde toda a sua jornada começou. Um tempo depois, Ivo diz que fez um longo desvio, mas parece que ela finalmente está no lugar certo. Por alguma razão, ela diz que Cloud é o próximo, e diz que como ele perdeu os membros, cuidar dele deve ser fácil. Ela diz a alguém para deixar com ela, e suas intenções claramente não são boas. Em outro lugar, Hibiki e seu grupo conversam sobre seus próximos passos. Cloud confirma que Hibiki quer conhecer os sábios, e diz que eles não têm escolha a não ser ir para uma cidade chamada Teradinos. Hibiki nunca ouviu falar dela, então ele se pergunta onde fica. Ven explica que você pode chegar lá depois de passar por uma masmorra, e passar pela masmorra do norte de Rawell é a rota mais rápida. Hibiki não tem ideia do que é uma masmorra, então Cloud explica que é um lugar perigoso cheio de monstros. A menos que eles treinem ainda mais do que antes, limpar uma será muito difícil. Hibiki não entende completamente, mas ele pode dizer que parece intenso. Lillian agradece a todos pela refeição, e Ball aparece. Ele pergunta se algo aconteceu, então ele lhe diz que ele e Lillian tiveram um pequeno contratempo. Ball diz para não se preocupar porque ele os cobre, e os leva para a floresta. Ele declara que eles vão construir alguns músculos salientes durante este acampamento de treinamento. Vayne imediatamente quer ir para casa, e até Cloud diz que não gosta da ideia. No entanto, Cloud reconhece que eles precisam de mais treinamento para chegar à Masmorra do Norte, então conseguir algum treinamento aqui pode realmente funcionar. Balls fica encantado ao ouvir que Cloud finalmente vê a luz. Cloud deixa muito claro, porém, que eles estão apenas lá para aprimorar suas habilidades, e ele não deixará Balls transformar Hibiki em um cabeça de músculo anabolizado. Os dois vão e voltam sobre músculos versus habilidades, e Hibiki apenas diz a si mesmo que fará o seu melhor. O treinamento começa, e Hibiki trabalha incrivelmente duro, fazendo todo tipo de exercícios. Lillian e Ven o observam à distância, e Lillian aponta que Hibiki está se esforçando muito. Ven concorda que, considerando o quão ruim ele está realmente dando o seu melhor. Lillian se pergunta se ele está se esforçando tanto porque quer voltar para casa. Ven diz quem sabe, mas não importa o que ele esteja pensando. De qualquer forma, ele ainda é a mesma pessoa. Nesse exato momento, Tanya aparece no final para animar a todos, e Lillian se pergunta se ela alguma vez trabalha. Conforme o dia avança, Cloud instrui um Biki a manter o olho no alvo. Cloud o incentiva depois de disparar uma flecha, mas quer que ele tente acertar o alvo. Cloud continua treinando Hibiki com o arco, e ele está visivelmente se aproximando do alvo. Ele chega tão perto que Cloud fica animado e declara que sabia que Hibiki conseguiria. Infelizmente, o próximo tiro erra novamente, mas Cloud está impressionado com o progresso. Depois de um tempo, Hibiki declara que terminou completamente. Cloud o elogia e diz que da próxima vez ele deve mirar no meio. Balls concorda que o treinamento deu um bom trabalho aos seus músculos, mesmo que eles ainda não possam ver os resultados. Hibiki diz que também sente que ficou mais forte, então ele pede a Sabo para mostrar suas estatísticas. Ele fica um pouco confuso, porém, quando nada parece ter mudado. Cloud diz que sente que Hibiki deveria estar prestes a adquirir a habilidade de arquearia em breve. Balls, no entanto, diz que talvez ele devesse ter focado puramente em treinar seus músculos em vez disso. Cloud rebate que habilidades são o que é importante, e Ball diz que músculos são. Os dois vão e voltam novamente até que Hibiki avista Jewel observando-os. Os caras acham que ele está tentando enganá-los, mas acontece que Jewel está realmente lá. Jewel os congela no lugar e pergunta se há algum problema. O treinamento então termina em uma fonte termal próxima, onde todos podem relaxar. Cloud diz que faz tempo que ele não consegue relaxar assim, e Hibiki pensa no que Fauna lhe disse. Fauna disse que se Cloud veio do mesmo lugar que ela, então ele provavelmente tem um passado doloroso. Hibiki pensa nisso por um momento e decide perguntar a Cloud sobre isso. Ele menciona que não ouviu Cloud falar sobre de onde ele veio, e se pergunta se ele tem família e amigos lá. Cloud explica que ele costumava morar na capital do reino de Bistronia, mas a cidade foi destruída. Foi massacrada e seus companheiros não estão mais por perto. Hibiki diz que sente muito por ouvir isso, mas Cloud lhe diz que foi há muito tempo. O que é importante para ele agora é estar ao lado de Hibiki. Mais tarde naquela noite, Lillian se aproxima de Hibiki, e ela claramente está tendo dificuldade em expressar algo. Tanya entende o que Lillian está tentando dizer e explica por ela. Ela diz que Lillian quer animar Hibiki porque ele está se esforçando muito. As garotas anunciam que vão arrumar para que o resto deles possa conversar. Depois que elas saem, Lillian finalmente consegue dizer o que estava segurando. Ela revela a Hibiki que não quer que ele vá embora. No entanto, ela o ama tanto que quer que ele faça o que quiser para si mesmo. Mesmo assim, ela não pode deixar de se sentir triste com isso. Hibiki pede desculpas, mas Lillian não impede porque sabe que é ela quem está sendo egoísta.
Ela então entrega a Hibiki algo que ela fez. É uma bebida que ajuda com o cansaço, e ela pergunta a Tanya como fazê-la. Ela não sabe o que pode fazer para ajudá-lo, mas quer apoiar Hibiki de qualquer maneira que puder. Hibiki fica tocado e a agradece pelas palavras gentis. Ele toma um gole do que quer que ela tenha feito e diz que é muito bom. Lilian não poderia estar mais feliz, e Tanya chora com um momento terno. Enquanto isso, vemos que Amália finalmente chegou em casa. Ela admite que o banho é praticamente a única vantagem de estar aqui porque ela não consegue ver seu pai de jeito nenhum. Ela não consegue entender o que está acontecendo porque pensou que era um assunto urgente. Ela também não ouviu de Ivo desde que ela saiu tão de repente. Stella então diz a Amália que seu vestido chegou e ela deve experimentá-lo. Amalia se pergunta por que há um vestido porque eles não vão ter uma festa. Stelia revela que eles realmente vão ter uma porque Sua Majestade Real está dando uma celebração. Amalia não acredita enquanto começa a se perguntar se essa festa ridícula era tudo sobre a chamada missão urgente. Stelia diz que ela não saberia, mas Amalia está furiosa com seu pai. Ela se pergunta o que ele está pensando e o chama de velho burro. De volta à floresta, Ivo espera e ela percebe que seu alvo está aqui. São Hibiki e seu grupo, e eles estão em uma missão para encontrar um lobo rubi de prata. Eles já eliminaram vários alvos, e o lobo é o último. Parece muito difícil, mas então Hibiki verifica seu mapa mundial e percebe que nada está aparecendo. Cloud diz que isso é impossível, mas Hibiki insiste que não há nada aqui. Cloud sente algo por perto, mas acaba sendo apenas maldade. Ela grita para ele esperar e os assegura que ela não é uma pessoa má. Cloud pede sinceras desculpas e diz que pensou que ela era um monstro. Hibiki está desconfiado porque ela não estava aparecendo em seu mapa mundial, então ele a avalia por precaução. Eivol sente que está sendo avaliada e fica nervosa. Cloud pede desculpas de novo, mas Ivo diz para ele não se preocupar. Cloud se vira para Hibiki para ver se tudo está claro, e Hibiki diz que não acha que nada está estranho. Cloud fica feliz em saber que tudo está bem, e Ivo fica bem amigável. Ela percebe imediatamente que Cloud é um verdadeiro homem-fera, e diz que ele é muito forte. No entanto, descobrimos que foi ela quem causou todos aqueles danos a ele. No fundo, ela se pergunta o que aconteceu porque tem certeza de que decepou os membros de Cloud. Ivo se apresenta como uma aventureira de Hank e que está fugindo de um lobo rubi prateado. Hibiki fica muito animado porque eles estão procurando um, e ele se pergunta onde ele está. Ele diz que eles podem ajudar, e se apresenta e ao resto do grupo. Ivo os cumprimenta e diz que o lobo está mais fundo na floresta. Por algum motivo, ela olha para Lilian e fica muito quieta. Ivo de repente diz a ele que ela deveria ir, e ela se despede rapidamente. Hibiki e Cloud ficam um pouco confusos com o quão estranha ela foi, e Hibiki verifica seu mapa. Desta vez, o lobo rubi prateado aparece, e ele diz aos outros que ele realmente está lá. Ele determina que ele simplesmente não estava aparecendo antes. Eles o rastreiam e o encontram em um beco sem saída. Cloud se surpreende que ele tenha entrado em um beco sem saída por conta própria. Nesse momento, Sabo diz a Hibiki para usar seu mapa mundial. Hibiki se pergunta por que ela diria isso agora, mas ele o faz de qualquer maneira e ele fica horrorizado com o que vê. De acordo com todos os pontos vermelhos que ele vê, há lobos rubi prateados por toda parte. Cloud fica chocado ao ouvir isso, e eles percebem que estão cercados. Cloud grita para Hibiki tomar cuidado, mas é tarde demais, pois ele é atacado. Seus amigos ficam horrorizados enquanto Hibiki jaz no chão coberto de sangue. Ivo observa a distância e percebe algo. Um certo sentimento que ela teve antes era real. O que ela sentiu está dizendo a ela que pelo menos uma parte da maldição de Cloud foi levantada. Ela se pergunta como isso aconteceu, mas percebe que não importa, desde que Cloud se transforma em comida para os lobos. De volta com nossos heróis, vemos que as coisas estão muito ruins, pois Cloud luta desesperadamente contra os lobos. Lilian deu uma poção a Hibiki, mas o sangramento não para, e ela não consegue descobrir porquê. Vem urgentemente diz a ela para usar o feitiço de manutenção de estado para parar o sangue, e Lilian vai direto ao ponto. Enquanto isso, Cloud está frenético ao pensar na situação. Hibiki fez essa poção ele mesmo usando o livro de medicina, então deveria ter funcionado. Ele sabe que a essa taxa, Hibiki não sobreviverá, então eles precisam escapar. Há lobos demais, então no fundo ele sabe que todos em seu grupo não conseguirão escapar. Ele diz a Lilian para levar Hibiki para a cidade porque bolas o salvarão. Lilian se pergunta o que acontecerá com ele, e Cloud diz que ele vai segurar os lobos. Lilian pergunta desesperadamente se ele virá encontrá-las mais tarde, e Cloud diz que claro que sim. Lilian cria um golem de terra em forma de leão para carregar Hibiki, e eles se preparam para escapar. Jaz então Hibiki acorda e diz a Cloud para não ficar para trás. Cloud exige que eles saiam mais uma vez, e ele jura proteger Hibiki não importa o que. Lilian leva Hibiki para a segurança, e Cloud fica para trás.
Enquanto ele enfrenta os lobos sozinho, ele nota algo estranho. Os lobos não parecem se importar com Hibiki e Lilian. Ele se pergunta o que está acontecendo, e então a ficha cai. Os lobos atacam quando ele percebe que eles estão atrás dele. Cloud olha profundamente nos olhos do maior lobo, e ele vê a pessoa por trás do ataque. Ele fica horrorizado enquanto fica ali tremendo ao ver que a pessoa é Anastasia. De volta com Hibiki e Lilian, eles ainda estão lutando para atravessar a floresta. Hibiki diz a Lilian para parar e voltar, mas ela sabe que não pode. Nesse momento, Ven diz que algo está vindo. Um lobo esmeralda prateado aparece de repente e tenta atacá-los. Eles não têm escolha a não ser correr para uma caverna, e Lilian usa a magia da terra para bloquear a entrada. Vários outros lobos aparecem do lado de fora, e eles usam sua habilidade para começar a arrombar. Eles estão se aproximando rapidamente, então Ven diz a Lilian para usar magia novamente. Lilian usa o ataque de véu de flecha, e ela ganha mais tempo. Hibiki mal consegue se mover, mas ele decide tomar as coisas em suas próprias mãos. Ele ativa seu livro de medicina, e ele mostra tudo o que está errado com ele. Seu primeiro sintoma é a hemorragia causada por uma artéria carótida danificada. O segundo é um veneno altamente letal detectado em seu corpo, e é chamado de veneno da morte. Hibiki se lembra que este é o mesmo veneno que ele lidou antes. Ele tenta usar hipercura, mas Sabo diz que sua força física e mental estão em níveis insuficientes. Isso afetará muito o tempo de lançamento, então levará tempo para ativar. Hibiki olha para Lilian, que está lutando com tudo o que tem e dizendo a si mesma para continuar. Hibiki fica desesperado e ele implora ao seu corpo para se mover. Em seu desespero, Hibiki pensa em todos lutando agora. Cloud está sozinho contra um exército de lobos, e Lilian está fazendo o seu melhor para manter os lobos fora desta caverna. Hibiki sabe que a essa taxa todos vão se machucar. Ele grita para seu corpo se mover, porque quer salvar todos os seus amigos. Nesse momento, Sabo anuncia que um nível máximo ocorreu. Seu nível de trabalho salta de 5 para 15 de uma vez. Sua habilidade de avaliar aumenta, seu dicionário aumenta, seu grimório aumenta e até mesmo seu livro de medicina aumenta. Olho de especialista e tutorial voltam a funcionar e ele adquire um monte de novas habilidades derivadas. Mais importante, ele adquire uma nova habilidade chamada Invocar Besta Sagrada do Grimório e outra chamada Cajado do Deus da Medicina do livro de medicina. Sabo anuncia que Hipercura está pronta para ativar. Hibiki a usa imediatamente, e Sabo confirma que a desintoxicação está completa. Hibiki toma mais um pouco de poção, e Sabo imediatamente recomenda que ele use a habilidade Invocar Besta Sagrada. Hibiki não sabe o que é, mas ele a usa sem hesitação. Um poder imenso destrói toda a caverna e envia todos os lobos voando. Esta habilidade ativou, e todos ficam chocados ao ver que uma poderosa besta sagrada apareceu. A besta sabe que os lobos foram enviados para cá por alguém, mas diz que a luta termina agora. A besta se anuncia como Ven Faratiano, e os outros ficam chocados ao perceber que Ven acabou de se transformar. Aquele gatinho agora é uma besta sagrada massiva e poderosa. Ela declara que é a besta sagrada do raio, que serve ao grande deus da magia e está encarregada do julgamento. Ela anuncia que atacar seu mestre é punível com 1 milhão de mortes. Como punição, os corpos e almas dos lobos serão completamente aniquilados. Ela então desencadeia seu ataque final, chamado Juízo Final, e ela chove raios, cobre toda a área e os lobos são completamente aniquilados. Quando acaba, ela calmamente diz a todos que eles estão seguros agora. Hibiki encara incrédulo e pergunta se é realmente Ven. Ela confirma que é e explica que graças à habilidade de besta sagrada invocada por Hibiki, ela recuperou temporariamente seu verdadeiro poder. Hibiki percebe que, nesta forma, Ven pode até derrotar o grande lobo que está lutando contra Cloud. Por causa disso, ele imediatamente diz que eles deveriam voltar e ajudá-lo. Infelizmente, Ven revela que eles não podem porque já ficaram sem tempo. O feitiço não dura para sempre, e ela volta à sua forma menor. Hibiki se pergunta se eles podem simplesmente usar essa habilidade novamente, mas Sabo diz que levará algum tempo antes que ele possa ativá-la uma segunda vez. Hibiki se recusa a aceitar isso como motivo para desistir, e diz que eles terão que fazer algo sozinhos. Ven então revela que o que os atacou foi na verdade um lobo diamante prateado, que é ainda mais poderoso do que Hibiki esperava. Infelizmente, ela diz a ele que ele não tem chance contra ele. Isso sai peça culatra, pois só dá a Hibiki mais um motivo para voltar. Ele diz que Cloud está tentando protegê-los, mas ele quer proteger Cloud também. Ele não quer perder Cloud porque ele é um amigo querido. Lilian concorda, então eles decidem voltar juntos. Sabo os interrompe e recomenda que Hibiki use a habilidade Cajado do Deus da Medicina. Ven se pergunta o que está acontecendo, então Hibiki diz que parece que ele adquiriu algo chamado Cajado do Deus da Medicina.
Vayne fica chocado ao ouvir isso, e Hibiki se pergunta o que essa habilidade é. Sabo explica que é uma habilidade de raridade dupla S que cura completamente todas as formas de vida dentro de um certo alcance. Não só restaura HP e MP, mas também restaura completamente quaisquer partes do corpo perdidas e remove efeitos de status como veneno. No entanto, não pode curar maldições, e uma vez usado, leva 160 e 8 horas antes que possa ser usado novamente. Hibiki nem espera Sabo terminar de explicar antes de declarar que vai usá-lo. Ele ativa o cajado do deus da medicina imediatamente, e ele cura nossos heróis. Lilian diz que ela não está mais cansada, e Hibiki se sente muito melhor. Vayne não acredita no que vê, e diz que isso foi completamente exagerado. Nesse momento, um galho sai do chão, e um arco cai dele. Vayne perde completamente a cabeça ao perceber o que é. Hibiki apenas o pega, mas Vayne diz a ele para não tratá-lo tão casualmente. Sabo anuncia que Hibiki adquiriu uma nova habilidade chamada Arquearia Espiritual. Hibiki imediatamente a reconhece como uma habilidade que Amalia usava. Ele tenta, e choca a todos quando ele cria uma flecha de energia e a dispara no céu. Hibiki diz que esse poder é insano, e ele o avalia. Isso revela que é um arco divino chamado Arco Brilhante, e foi feito especificamente para ele. Lilian diz que é muito legal e Vayne fica sem palavras. Hibiki não se deixa distrair, porque isso significa que ele pode realmente lutar agora. Não há tempo a perder, então ele declara que eles irão salvar Cloud. Lá em cima, o deus-chefe agradece ao deus da magia por acordá-lo. A deusa da magia diz que não foi nada demais, mas pergunta a ele se ele não está dando muitas bênçãos a Hibiki. O deus-chefe aponta rapidamente que ela também emprestou sua força a Hibiki. Mais importante, se Hibiki pode realmente usar todos esses dons é inteiramente com ele. Enquanto eles se dirigem para Cloud, Hibiki verifica seu mapa mundial e vê que um bando de lobos rubi prateados está indo direto para eles. São 11 vindo da frente, 10 à direita e 8 à esquerda. Vayne se pergunta o que eles vão fazer e Hibiki diz que eles só têm uma escolha. Se eles os pararem aqui, isso definitivamente ajudará Cloud. Ele diz a todos para derrotá-los rapidamente para que possam seguir em frente. Vayne imaginou que ele diria isso, então ela diz a ele para focar no que está direto à frente. Hibiki concorda, então ele saca seu arco e flecha. Ele imediatamente duvida de si mesmo e se pergunta se isso é muito difícil. Jess então Sabo envia uma mensagem para ele, e recomenda que ele use sua habilidade inerente olho de especialista. Hibiki percebe que isso significa que o deus-chefe se recuperou, e ele ativa essa habilidade imediatamente. Sabo começa a calcular sua chance de acerto e diz a ele para selecionar seu alvo. Hibiki fica maravilhado com o sistema de mira, e ele escolhe o lobo que está na frente. Sabo anuncia que sua chance de acerto é de 100% e diz para ele ir em frente. Hibiki dispara, e Vayne o parabeniza enquanto ele aniquila o lobo à sua frente. Hibiki pensa em como isso é basicamente uma flecha que viaja à velocidade da luz e acerta com 100% de precisão. Ele reconhece que é essencialmente uma arma de destruição em massa inescapável, e ele fica feliz porque eles precisam dela agora. Vayne então diz a Lilian que ela pode liberar um terço de seu poder mágico, e Lilian vai direto ao trabalho. Ela começa usando um ataque chamado Chicote de Madeira, e então ela usa Cortador de Vento. Hibiki fica impressionado porque ela derrubou um monte de lobos, e ele pensa em como Lilian não se segura mais. Vayne a parabeniza, e Lilian dá todo o crédito ao seu professor. O Hibiki diz que está surpreso porque os lobos atacaram em formação, e que existem monstros espertos. O Vayne revela que eles estão sendo controlados, e tudo isso é obra de um lobo diamante prateado. O Hibiki se pergunta por que um monstro tão perigoso está por aqui. O Vayne suspeita que tem a ver com a mulher que eles encontraram antes. Ela diz que se a Yvel não tivesse aparecido, eles não teriam entrado fundo na floresta e não teriam encontrado o lobo diamante prateado. Ela também acrescenta que juraria que já viu essa cara antes em algum lugar. Enquanto isso, vemos que a Yvel está observando o Cloud em batalha. Ela diz para o Cloud sofrer mais, porque quanto mais ele sofre, mais o coração e a alma de uma certa mulher se corrompem. O Cloud ainda está segurando os lobos sozinho, e ele está lutando muito. Ele se pergunta por que Anastasia faria isso com ele, porque ele confiava nela mais do que em tudo. O Cloud continua tendo a lembrança da Anastasia olhando para a lua, e ela diz ao Cloud o quão lindo é. O Cloud a chama e pergunta se ela está ali, mas é só um lobo. Os dois lutadores se atacam, e o lobo causa sérios danos ao Cloud. A flecha do Hibiki surge do nada, mas é bloqueada pelo lobo. O Vayne revela que é a habilidade inata do lobo chamada Barreira de Adamantium, e com o poder atual deles, eles não conseguem quebrá-la. O lobo se prepara para acabar com a vida do Cloud, e o Hibiki tenta impedir. Infelizmente, suas flechas não conseguem atravessar a barreira, então ele tenta gritar para parar. Nesse momento, uma voz diz algo sobre invocar um seguidor, e uma quantidade massiva de poder emana do Hibiki. Esse poder traz o Cloud até eles, e eles veem o quão ferido ele está.
O Sabo imediatamente começa um diagnóstico da condição do Cloud, mas o lobo ainda está atacando. Eles não têm outra opção, então o Vin diz para Lilian liberar todo o seu poder mágico. A Lilian faz exatamente isso, e cria uma barreira para eles. O Sabo completa o diagnóstico, e o Hibiki fica horrorizado ao ver que o Cloud tem o mesmo veneno de veado no corpo. Ele também tem hemorragia severa causada por uma lesão abdominal e perda parcial de órgãos. O Hibiki usa imediatamente o hipercura para remover o veneno. Ele então nota algo estranho sobre o lobo diamante prateado, e o avalia. A avaliação revela que o lobo também está afligido com o veneno de veado, e está sob obediência. A obediência está sendo causada por algo chamado divisão de alma por uma pessoa chamada Anastasia. O Hibiki diz que o nome soa familiar, e ele se lembra quem é a Anastasia. Gesta e Sabo confirmam que a desintoxicação está completa, então o Hibiki tenta usar cura perfeita. Infelizmente, é bloqueado porque o MP do detentor do contrato é insuficiente. O Hibiki olha para Lilian e percebe que ela está gastando todo o seu poder mágico em batalha. Ele sabe que antes que o MP dela acabe completamente, ele tem que tentar outra coisa. Ele tenta cura extra, mas isso também não funciona. As coisas pioram muito quando a Lilian fica sem poder mágico, e ela desmaia. O lobo avança para acabar com as vidas deles, e vemos que a Ivel está muito satisfeita. Ela diz que se eles não tivessem voltado, talvez não tivessem que morrer. O Hibiki não está pronto para desistir, então ele carrega sua flecha. Ele grita ao disparar, mas não adianta nada. Um punho surge do nada para parar o lobo, e vemos que é o Cloud. O olho de especialista do Hibiki muda para o modo iluminado sozinho, e o Sabo anuncia que está corrigindo informações falsificadas. As estatísticas do Cloud são atualizadas, e revelam que seu verdadeiro trabalho é herói no nível 95. Esse poder desperta dentro do Cloud, e ele usa o Diamante Break, que estilhaça completamente a barreira de Adamantium. Ele causa um dano sério, e diz a todos que cuidará do resto. Ele instrui eles a esperarem, mas o Hibiki se pergunta o que ele fará sem uma arma. O Cloud explica que está bem aqui, e invoca sua lança. Ele ganhou um monte de poder, e brilha ao subir aos céus. O Cloud então usa uma habilidade chamada Gravidade Apontada, e define seu alvo como a lança e a Anastasia. Ele declara que sua lança agora está ligada a ela pelas correntes da gravidade, e é garantido que a perseguirá não importa o que. Ele diz a ela que sua barreira de Adamantium se rasgará como papel, e com uma lança que não pode ser evitada nem bloqueada, ele a devolverá à Terra. Ele termina com sua habilidade suprema chamada Perfuração Crítica, e lança a lança. O dano que causa ilumina o céu inteiro, e o Hibiki observa maravilhado. Ele fica horrorizado quando a cabeça do lobo cai na frente dele, mas ele imediatamente avalia. Diz que a alma corrompida que estava possuída finalmente foi libertada. O Hibiki diz que isso faz parecer que a Anastasia também estava sendo controlada. A presença remanescente da Anastasia fala, e ela agradece ao Cloud. Ela diz que graças a ele, ela não pode mais cometer pecados. Ela pede desculpas ao Cloud e diz que hoje, o pesadelo dele também acaba. Ela diz que dormirá aqui até que esse tempo chegue, e então ela desaparece. O Cloud pergunta ao Hibiki se ele está ileso, e o Hibiki não poderia estar mais feliz em vê-lo. Ele aponta que os poderes de herói do Cloud voltaram, mas o Cloud diz que parece que é hora. O Sabo anuncia que o limite de tempo foi atingido, e o modo iluminado de especialização está desativando. O Hibiki percebe que os poderes de herói do Cloud têm um limite de tempo no momento. O Cloud então pede desculpas porque tudo o que aconteceu foi culpa dele. O Hibiki não entende porque ele está assumindo a culpa, então o Cloud explica. Ele começa revelando que um dia teve uma companheira chamada Anastasia. Eventualmente, ele descobriu que o lobo diamante prateado abrigava um pedaço da alma dela. Como uma maga espiritual, Anastasia podia controlar monstros dividindo sua alma e usando um pedaço dela para possuí-los. Por algum motivo desconhecido, ela traiu o Cloud e se juntou aos que o amaldiçoaram. O Hibiki se pergunta se derrotá-la removeria a maldição, mas o Cloud diz que não, porque ela não é quem o amaldiçoou. Ele fica muito sério ao revelar que ela já está morta porque ele a matou com as próprias mãos. Em seus últimos momentos, Anastasia declarou que nunca deixaria o Cloud ter a alma dela antes que ele acabasse com a vida dela. O Cloud percebe agora que foi uma terrível falha de sua parte. Ele nunca poderia ter imaginado que ainda havia monstros sob o controle dela quando ela morreu. O Hibiki agora entende que o motivo pelo qual eles foram atacados pelo lobo diamante prateado é porque ele estava indo atrás do Cloud. O Cloud diz que aceitará qualquer punição, e diz ao Hibiki para julgá-lo como achar melhor. O Hibiki está completamente confuso e se pergunta onde está a parte em que o Cloud fez algo de errado. O Cloud aponta que se não fosse por ele, o Hibiki nunca teria estado em tanto perigo. O Hibiki diz firmemente ao Cloud que ele foi apenas forçado a isso, e é uma vítima. Ele foi traído, amaldiçoado e até perdeu seus membros, e nada disso é culpa dele. O Hibiki diz a ele que ele não tem motivo para se sentir culpado, e ele dirá isso quantas vezes for preciso. O Hibiki repete sem parar, e o Cloud fica profundamente comovido.
O Cloud declara que servirá e protegerá o Hibiki com devoção sincera até que ele possa retornar ao seu próprio mundo. Mesmo que chegue um tempo em que eles precisem se separar para sempre, ele pede ao Hibiki para permitir que seu juramento e devoção permaneçam com ele para sempre. Claro, o Cloud fica chocado quando o Hibiki imediatamente diz não, ele não aceitará esse juramento. O Cloud fica atordoado, mas antes que o Hibiki possa se explicar, ele desmaia. A voz do Deus Supremo diz que usar o modo iluminado foi um pouco demais para o nível atual do Hibiki, e ele deveria descansar por um tempo. Lá no céu, o Deus Supremo diz que foi por pouco, e a deusa da magia concorda. O Deus Supremo tenta culpá-la por mantê-lo fora da ação, mas ele rapidamente recua quando ela o ameaça novamente. O Deus do Submundo também está lá, e vemos que ela é uma garotinha. O Deus Supremo se pergunta por que ela está aqui, e ela diz que ouviu que ele teve um tempo terrível por causa do dispositivo de tortura que ela criou. Ele apenas culpa tudo na deusa da magia, e se mete em problemas de novo. A deusa do submundo sugere que um chicote seria melhor para machucá-lo, e o Deus Supremo fica horrorizado que ninguém está do seu lado. A deusa da magia então pergunta à deusa do submundo se ela já escolheu um novo senhor demônio. Eles estão esperando, mas ela diz que não. A deusa da magia explica que o herói do reino das feras derrotou o senhor demônio há pouco tempo. Para manter o equilíbrio no mundo, é melhor que as 8 posições de senhor demônio estejam preenchidas. A deusa do submundo sabe o quão sério isso é, então ela promete encontrar alguém adequado. O Deus Supremo diz que ela não precisa ser tão rígida, porque os senhores demônios não são necessariamente maus. A deusa do submundo se preocupa com o que aconteceria se um deles entrasse em fúria novamente. Os outros a asseguram que tudo ficará bem porque os novos candidatos são aparentemente bons garotos. Depois que a garota sai, a deusa da magia diz ao Deus Supremo que ela continua sentindo que já viu o Hibiki em algum lugar antes. O Deus Supremo é evasivo e diz quem sabe. Ele explica que está apenas ajudando o Hibiki porque ele é fraco demais. Quando está sozinho, o Deus Supremo pensa em como parece que ela está começando a juntar tudo. Ele diz que o poder é necessário para permitir que o Hibiki sobreviva. Ele admite baixinho que nunca quis que o Hibiki viesse para esse tipo de mundo. Ele poderia ter ficado em seu próprio mundo e tido uma vida boa. Um tempo depois, vemos que o Hibiki está dormindo há 2 dias inteiros. O Sabo anuncia que seu nível geral aumentou de 12 para 25, e seu nível de trabalho foi de 15 para 25. O Hibiki cumprimenta o Cloud, e o Ven diz a ele que ele dormiu por 2 dias inteiros. O Sabo explica que usar o modo iluminado sobrecarrega o corpo, e ela diz para ele seguir as instruções de uso ao utilizá-lo. Enquanto isso, vemos que a Amalia está agora em uma celebração real organizada pelo rei. Ela cumprimenta sua majestade e agradece o convite. Por dentro, ela está furiosa porque seu pai idiota não está em lugar nenhum. O que é ainda mais chato é que essa festa parece ser o motivo da chamada mensagem urgente. Nesse momento, um jovem se aproxima, e ele tem que lembrá-la que o nome dele é Verdelis. A Amalia fica chocada porque da última vez que o viu, ele tinha apenas 10 anos. Ele diz a ela que ela está tão linda quanto sempre e diz que gostaria que alguém como ela pudesse dar à luz ao próximo governante do país deles. A Amalia não tem ideia do que ele está falando e diz que isso é nojento. O rei então faz um grande anúncio a todos os seus súditos. Este ano, tanto Verdelis quanto uma jovem chamada Melancorus completaram 15 anos e ganharam trabalhos apropriados. O rei está emocionado ao declarar que as preces desesperadas de seu país finalmente alcançaram os deuses. Ele anuncia que o príncipe herdeiro Radeleus se tornou um herói, e Melonchoros foi escolhida para se tornar uma sábia. Todo o salão celebra, e o rei declara que o papel do herói é derrotar o vil senhor demônio. O rei então anuncia que um herói deve ter uma equipe, e nomeia o paladino Dogir como um membro e Amalia, da casa de Steinbart, como outro. A Amalia nunca esteve mais chocada em toda a sua vida, e solta um grito. Videlis se apresenta a todos, e jura derrotar o Senhor Demônio. Ele então declara que, depois de cumprir seu voto, pretende se casar com Amalia. As coisas só pioram para ela, e ela não consegue parar de gritar. Videlis a chama para unir forças com ele e erguer seu país. Todos olham diretamente para ela, mas ela já saiu. De volta ao final, vemos que nossos heróis acabaram de terminar uma refeição deliciosa. O Hibiki diz a todos que ele tem pensado nisso, e que quer ir para Teradinos afinal. Ele ainda deixa claro que vai encontrar um jeito de voltar para o seu mundo. Sua família e amigos estão lá, e há muitas pessoas que ele sente falta. No entanto, ele também diz que não quer se despedir das pessoas daqui também. O tempo que ele passa com elas é muito precioso para ele. Ele não suporta a ideia de nunca mais ver ninguém do seu mundo, mas também não suporta a ideia de se despedir de todos eles. É por isso que ele pretende encontrar um jeito de voltar sem deixar nenhum deles para trás. A Lilian se pergunta se isso significa que ela ainda pode ficar com ele, e o Hibiki diz que é o que ele quer.
Todos ficam muito felizes em ouvir esse novo plano, mas o Cloud vê um problema. Ele se pergunta como o Hibiki planeja voltar para o mundo dele sem deixá-los, e o Hibiki admite que não tem ideia. O Vin diz que ele está sendo tolo, mas o Cloud o defende. Ele concorda que o Hibiki é um tolo, mas diz que ele pode ser capaz de tornar o impossível possível. O Vin então lembra a eles que, a menos que atravessem a Masmorra do Norte, eles não poderão chegar a Terra Dynas, onde estão os sábios. O Hibiki sabe disso, e é por isso que ele está pedindo a ajuda de todo mundo. O Cloud jura de corpo e alma proteger o Hibiki para o resto da vida como cavaleiro, e a Lilian diz o mesmo. A Vin tenta bancar a indiferente nesse momento meio brega, mas não se aguenta. Ela finalmente admite que quer ficar com todos eles também. A Lilian não podia estar mais feliz, e vai abraçar o gato. O Hibiki pensa que não sabe o que vai acontecer no futuro, mas sabe que não vai esquecer seus ideais. Aí ele declara para todo mundo que eles vão conseguir atravessar a Masmorra do Norte. De volta ao reino dos elfos, a Amália corre para arrumar as coisas, e a Stu lhe pergunta se ela precisa mesmo ir com tanta pressa. A Amalia diz que sim, absolutamente, porque ela não suporta o príncipe pomposo em um nível visceral. Ela também não acredita que ele acha que o Senhor dos Demônios é só um inimigo a ser derrotado. A Stélia pergunta o que tem de errado nisso, mas a Amália diz que tudo. Ela sabe que ninguém ali vai escutar, então ela tem que sair. Ela se despede da Stélia e diz que o pai idiota dela que resolva o resto. Ela diz pro Hibiki esperar por ela porque ela tá chegando. Em outro lugar, a Ivela pede desculpas para alguém no espelho. Ela diz que alguém atrapalhou e ela não completou a missão. Ela diz que da próxima vez ela vai acabar com a vida do Cloud e apresentar a alma de uma certa mulher para eles. Obrigado por assistir meu resumo.